Freedom Talk, como vocês estão? Estamos começando mais um podcast. Eu me chamo Manu Alves. Eu sou a Isabel. Já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha o nosso podcast para você poder abençoar outras pessoas com esse papo que eu tenho certeza que vai render muita coisa. Ela faz parte da intercessão e ela é o mais jovem, então vai ser um papo muito legal, onde vocês vão poder se aprofundar mais sobre isso. Estamos aqui com... Ana Clara! Gente! Muito bom receber você no nosso podcast. É um prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como é que você tá? Nervosa. Porque acho que é normal, né? Mas Sim, é normal. vai dar certo, vai dar certo. Vai, em nome de Jesus. Desenvolver isso também, em nome de Jesus. Então vamos lá. Vamos começar se apresentando, né? Uma galera te conhece, mas pra quem vai ver o podcast e não sabe quem você é, vamos dar um contexto aí falar para as sobre pessoas. você um pouquinho. Cara, vou me apresentar, mas meu nome é Ana. Ana Clara, eu tenho 20 anos, vou fazer 21, 12 de março. Mandem presente, mandar minha caixa presente. postal tá aí Deixa disponível na minha casa, assim, pode achar aqui na igreja, não tem problema não. Mas eu vou fazer 21 anos e eu sou intercessora. Né? Acho que o papo é esse, né? Então eu sou intercessora. E eu sou técnica de enfermagem também, uma futura enfermeira aí, ó. Top. Uau. Além de enfermeira, você também tem outra profissão, que eu sei. Além de enfermeira? Sim! Ai, maquiadora! Essa mulher é uma bênção, gente. Aleluia. Eu tenho umas mãozinhas, assim, levemente de fada, eu diria. Mas tô tentando, né, gente? Sigo tentando, ajudando aí um pouco na identidade da mulherada. Sim. Legal. Vamos lá. Então, pra gente começar a entender mais sobre o que é intercessão, como acontece, como rola, antes de você falar um pouquinho sobre isso, fala como aconteceu pra você, assim, como foi, como você chegou até isso. Até quando eu comecei no Ministério da Intercessão. Começou, Cara, assim, foi uma longa jornada, porque vou ser muito sincera, eu fugi disso. Acho que é meio clássico, né, a galera meio que fugir disso, mas eu tentei fugir porque a minha visão sobre a intercessão era, assim, povo de alto escalão, santo, imaculado, e... Postou em mim, ela desmaia, entendeu? Mas aí eu fiquei com muito medo, porque a gente olha muito pros nossos pecados, né? E aí eu ficava olhando pra mim e falando, gente, pelo amor de Deus, vou botar a mão pra orar, quem sou eu? E aí eu via alguns movimentos da intercessão na nossa igreja e eu ficava... Gente, absurdo, assim, era uma coisa linda de ver. E eu queria muito participar, mas eu ficava meio... eu acho que não é isso. Pode ser apenas fogo de palha. Ou... Porque isso, infelizmente, acontece, né? Alguma coisa tá no auge, então as pessoas ficam... eu quero fazer isso. Sendo que não é pra estar assim. Então, eu tinha medo desse auge ser, na verdade, uma emoção muito aflorada. E aí, uma vez, a Giane, que é minha cunhada, ela perguntou pra mim assim, Ana Clara, me dita 2 pessoas que você admira muito na igreja. Eu falei, Renato e Tati, adoração e intercessão. Ela falou, então, provavelmente o seu ministério é esse. Eu falei, intercessão. Eu falei, não, adoração, até vai, mas intercessão. Eu falei, não. Aí ela falou, Ana Clara, ora. E aí aconteceu que algumas coisas foram meio que encaminhando. Começou a ter um momento de oração, às 4h30, com o Ministério Infantil, que eu estava no Ministério Infantil, e a intercessão. E aí, eles deixavam muito abertos para que as pessoas do Ministério Infantil pudessem participar desse momento. E às vezes ficava aquele silêncio, porque a galera não queria, estava com vergonha de orar, e você fica com essa vergonha, que eu fiquei, gente, orar, eu não sei nem orar. E aí, poxa, chega todo mundo assim, nossa, que pobre miserável, né, orando desse jeito. mas como, né? E o Espírito falou assim, ora aí, cara, ora. E eu orei. E aí eu fui convidada pela Tati para continuar participando de alguns momentos que a intercessão tinha, até que eu finalmente entrei lá pro ministério mesmo, e foi muito doideira, porque eu fiz parte, né, eu faço parte acho que são 4 jovens intercessores, são apenas os 4 que entraram, que, assim, se disponibilizaram para entrar mesmo, sabe? E é muito revolucionário para o ministério, né? Ter 4 jovens que possam estar ali para influenciar a outros jovens a ter uma vida de oração. Então, foi meio que um momento histórico, assim, para a intercessão, e eu estava lá no meio, junto do... Eu acho que é justamente por esse estigma, né? De que, intercessor. Aquela irmã, aquele irmão que geralmente tem muita vivência, muita experiência. Então, eu acho que para os jovens é meio que igual foi ver com você. Assustador ter essa concepção de que tem que atuar naquela área, que tem esse chamado.
E aí acaba sendo realmente algo novo, né, pra todo mundo. E tipo assim, essa era a impressão. Eu ficava, cara, tipo, são mulheres casadas, mulheres com filhos. Eu falo as mulheres porque, né, você tem de referência mesmo. São mulheres casadas, que têm filhos, que trabalham, que são donas de casa. Eu falei, cara, eu sou uma jovem que, sei lá, se formou agora. E como é que eu vou entrar pra intercessão? Tipo, é inviável, sabe? Só que eu fui muito bem recebida pelos meus irmãos da intercessão, assim, de forma que não fosse constrangedor. Porque a gente pensa que a gente precisa ser perfeito para estar num lugar, mas a gente vai se aperfeiçoando conforme o caráter de Cristo. Então é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Eu não entrei a pessoa mais, assim, orante de toda a história. De longe, não, mas, cara, você vai aprendendo a ter esse estilo de vida de oração, sabe? Quando você menos espera, você tá no mercado, você tá tipo, meu Deus, vou orar aqui, e aí o Senhor te dá uma palavra, tipo, ora por sabe, Jefferson. Aí tu fala, pai, eu não sei Jefferson das suas mãos, eu não sei quem é Jefferson, mas o Espírito Santo tá dando uma palavra, e você começa. Então, tipo, é uma prática que você vai criando, sabe? É tipo meio que um hábito que você vai criando. Não é como se fosse um interruptor que você liga ali, né? Não deve ser, ao menos não deveria ser, mas não é. Tipo, diariamente, a sua mente vai estar sempre em constante oração. E eu pensava que isso era meio balela, sabe, das pessoas falarem da boca pra fora, mas realmente uma realidade. Você vai estar em casa, você vai estar, tipo, sei lá, passando pano no chão, você vai estar lembrando de orar, você vai estar orando por alguma coisa, você está sempre, literalmente na palavra, né, em espírito de oração o tempo todo. Literalmente. Entendi. Legal, pra galera entender mais o que é intercessão de fato e... Porque... Assim, a gente sabe que a gente precisa ter o nosso relacionamento pessoal com o Senhor e isso é orar. Mas o que é a intercessão em si? Cara, a intercessão é oração. Ela é meio, tipo, óbvio, mas é oração. O Ministério de Intercessão, ele serve pra isso. Pra inspirar as pessoas a orar e se colocar na brecha, por vidas. Então, é basicamente isso. Você ser intercessor é você estar orando aquilo que sai do trono de Deus. Então, o que Deus quer que você ore? E aí você vai orar para que, através do Espírito Santo, coisas se movam, pessoas se conectem com o Senhor, ambientes sejam moldados e mudados. Então, basicamente é isso. A intercessão em si é você estar sempre em oração por algo que aquilo que o Senhor quer que esteja acontecendo. Legal, né? Porque vocês precisam estar, de fato, sempre diante do Senhor, conhecendo Ele, para que vocês ouçam nitidamente a voz dEle, conheçam o coração dEle, né? Então, vocês vão começar a gerar isso em oração, para que, tipo, aquilo que o Senhor quer, de fato, seja estabelecido na terra. Exatamente. Então, tipo, isso é muito interessante, porque... hoje em dia, tipo, a gente não encontra, apesar de ter muitas pessoas querendo buscar a face do Senhor, a gente não encontra quem de fato dê ouvido ao coração dele e gere aquilo que ele tem falado, sabe? Então, isso é muito importante também para nossa geração, porque tem muitas coisas que a gente lê na Bíblia e a gente quer manifesto, mas às vezes a gente não gasta tempo orando a respeito daquilo, sabe? E como você falou, né? Tipo, a intercessão é de fato você orar por coisas e por vidas. Então, às vezes o Senhor te direciona a algo e você, tipo, não dá ouvido pro Espírito Santo, né? Foi falado sobre isso na intercessão mesmo, né? Na escola de intercessão que começou. Sobre às vezes a gente não dá ouvido pro Espírito Santo. Às vezes parece algo muito simples, como você falou. Eu tava no mercado e disse, o Espírito Santo te dá algum nome e você ora. Cara, você pode não conhecer, mas o Espírito Santo conhece. Exatamente. O Senhor conhece aquela pessoa. Então, assim... Tipo, pode ser Senhor abençoa aquela pessoa. Aquilo vai fazer diferença no dia daquela pessoa. Você pode não saber, mas vai fazer. Completamente. Cara, eu tenho testemunho disso, tipo, essa semana. Eu mandei no domingo pra Tati. Tipo, eu tive uma impressão de uma moça grávida. Eu olhei pra ela e vi ela grávida. Só que eu fiquei, cara, a gente tem um zelo também, porque nem tudo que a gente realmente passa pela nossa cabeça seja realmente Espírito Santo. Então você tem que orar, literalmente orar para que você tenha, o Espírito Santo te dê discernimento se aquilo faz sentido ou não. E gravidez, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que receberam palavras que não eram da parte do Senhor e gerar frustração. E eu fiquei com muito medo, eu não compartilhei isso com a moça, mas eu vi ela grávida. E recentemente ela postou, no domingo mesmo ela postou que ela estava grávida. Eu fiquei, nossa, legal. Só que, durante o período de oração que a gente teve, que assim, é aberto para os irmãos participarem, a gente teve um sentimento, que era, e o Espírito Santo me deu a palavra de Salmo 55:22, que fala sobre pessoas com corações aflitos. E aí eu fiquei, nossa, uau, falei, cara, tipo, o que eu vou fazer com essa palavra? Mas aí eu fui e orei sobre isso, porque se o Espírito Santo me deu, é porque ele
sabia que eu tinha que orar sobre isso. E eu orei, eu falei, Espírito Santo, toma a vida das pessoas que estão aflitas, que estão passando por algum problema, que elas entendam que Deus é o Deus da vida, que Ele é o Deus da morte, que nada altera o Senhor. Se a situação tá ruim, o Senhor continua sendo bom. Se a situação estiver boa, o Senhor continua sendo Deus, nada te altera. E eu orei especificamente sobre isso, uma pessoa aflita. E eu fui e mandei pra ela. Eu falei, cara, que legal que você tá grávida. Poxa, que sensacional. Eu tive uma intenção sua, mas eu não pude compartilhar. E ela era uma tentante. Ela tava tentando anos ter um filho. Nossa. E ela não estava conseguindo. E aí, no domingo, ela passou por uma situação pessoal e ela tava aflita. E ela foi e falou, Ana Clara, você orou e o Espírito Santo falou abertamente comigo, porque eu senti a paz do Espírito Santo, porque eu estava aflita, porque tal situação estava acontecendo. E eu fiquei, sabe quando você parar ali, não tem que pensar? Porque, cara, essa é a coisa, porque tem coisas que você vai orar, mas pode ser que o Senhor não te mostre, sabe, o porquê, a situação real. Mas com ela, não. Eu tive, assim, a testificação da minha fé, que aquilo que eu orei não era, tipo, coisa da minha cabeça. Era realmente o Espírito Santo falando. E, tipo, cara, esse momento da sua fé, você fica, ai... Eu falei, Bruno, não acredito. Eu falei, como assim? Ela falou, Ana, sério, foi muito uma benção, senti muito uma paz. E ela ia servir em outro ministério, então isso ajudou ela também a servir com excelência, que ela não ficasse tão preocupada. E eu compartilhei com a minha líder, eu falei, Tati, olha o que aconteceu. E a Tatiana, cara, é isso. Tipo, sabe, tipo, pode parecer uma coisa muito simples, mas é esse simples, sabe? É esse ordinário que Deus quer. Tipo, de você se pôr na brecha realmente e orar. Tipo, é uma parada de acesso diretamente com Deus, sabe? Então, foi muito assim, sobrenatural mesmo. Que a minha fé, ela foi muito testificada. E eu fiquei, nossa, Deus é muito bom. E fiquei muito feliz. E como é pra você em relação a ouvir a Deus? Como é que a voz do Senhor se apresenta a você? Como é que é em relação a isso? Cara, comigo, eu já tive experiências sobrenaturais com Deus, de ouvir algumas vozes, assim, e tal, mas hoje em dia, pra mim, virou algo muito habitual, tipo, no sentido de ser algo natural. Hoje em dia, claro, né, que tem o sobrenatural do Senhor, mas hoje em dia dessa presença de uma forma mais natural. Em que sentido? Não escuto, tipo, nada mirabolante. Tipo assim, eis que te digo de mim, Ana Clara. Nada disso, não. Samuel, Ana Clara, eis que te digo, ore sobre... Não tem isso. Mas é algo muito natural. E, tipo, quando você tá perto... Eu tenho... Deixa eu abrir um parênteses assim, porque eu amo esse assunto. Mas, sabe, tipo, o Apocalipse fala sobre a voz de muitas águas. Sim. Então, quando você tá perto de muitas águas, você só ouve aquela voz. Sim. E quando você tá longe, você só escuta alguns resquícios da água, mas você consegue ouvir as pessoas conversando perto daquele ambiente, o carro passando. E essa parada, quanto você mais se aproxima do Senhor, mais sensível você tá pra ouvir Ele. Então, se você tem uma vida constante de secreto, que é o principal, que é a oração, que é jejum, que é a leitura bíblica, cara, você vai se aproximar de Deus. Então, automaticamente você ouve Ele. É claro que, às vezes, é super confundível as coisas que passam pela sua mente. Mas aí você para e fica, tá, esse que eu tô sentindo, essa impressão que eu tive, isso que eu passo pela minha cabeça. O Espírito Santo faz sentido com o Senhor? Se faz sentido com o Senhor, me traga paz, me traz alguma resposta específica, me traz a sua palavra, a luz da palavra, me faz alguma coisa. Ou, isso aqui acho que não é do Senhor, porque me trouxe uma inquietação, me trouxe um sentimento que, sei lá, não está trazendo paz no meu espírito. Então você começa a meio que criar um discernimento, sabe? E o Espírito Santo vai te dando esse discernimento. Então hoje, pra mim, eu até falei uma vez com umas pessoas, eu falei, cara, eu tô com saudade de ver um sobrenaturalzão, assim, tipo, Deus, fazendo uma coisa estrondosa, pra que eu veja ele, assim, falar, voz de Deus. Mas hoje em dia tá sendo algo muito natural. Então, tipo, no culto, a gente, tô na minha escola de intercessão. E aí o Espírito Santo, sei lá, fala assim, me faz olhar fixamente uma pessoa. Tô olhando normal, fixamente uma pessoa, e aí me dá uma palavra. Tipo, sei lá, eu olho pra Manu e falo, Manu, alegria. Aí eu fico, alegria. Vou chegar lá na Manu, alegria. Aconteceu o som de alegria. Aconteceu comigo. Tá vendo, né? Tudo bem. Mas aí eu fico tipo, mas eu vou chegar lá e vou fazer. E aí você começa a sentir um impulso, tipo assim, vai. Aí eu fico, vou. Ou fica, às vezes a gente ainda fica meio, vou? Você não tá dando mais nenhuma palavra, eu vou? E aí você ouve, ou, tipo, dá uma palavra específica bíblica, tipo, sei lá, diz pra Manu que, sei lá, Salmos 105, por exemplo.
E aí você fala, tá, beleza. Ou, tipo, o meu espírito fica gritando, vai. E eu fico... Porque tem muita questão de temor, sabe? Tipo, cara, gente, é muita responsabilidade chegar lá, orar pela pessoa, às vezes o Espírito Santo dá uma palavra, e eu vou embora agindo como se não fosse nada. Não é. Tipo, pode mudar a estação de vida da Manu. E aí o Espírito Santo, ele tem algumas dessas, entendeu? Aí eu fico, tipo, tá... Eu fico, se eu desobedecer ou demorar muito, não vai ser obediência. Se eu for muito, eu também fico com medo porque eu não sei. Eu fico, aquele conflito interno. Não tô indo. Aí, tipo, tem uma hora que você quase audível, assim, um som dentro de mim fala, vai. Eu fico, tá bom, desculpa, não seja eu, seja o Senhor. E aí começa. E aí já fez várias vezes, né, que isso aconteceu, fizeram muito sentido. E dependendo da situação, eu comunico a minha liderança. Tipo, eu tô tendo uma palavra tal sobre a pessoa, posso. E aí, minha liderança, eles são sensíveis ao Espírito Santo pra ouvir. Então, elas vão falar, vai, eu vou. E aí eu oro, e aí, conforme a oração, o Espírito Santo vai dando algumas palavras certinhas. E é muito engraçado, isso acontece mesmo, né? Acontece muito, tipo, até com coisas de palavras de conhecimento. Tipo, é bizarro quando acontece. Você fica... Cara, isso aqui não tem como vir de mim. Tipo, eu nem conheço a mulher do ônibus. Que eu tô falando com ela dessa parada e ela... faz sentido, eu começo a chorar. Você fica, meu Deus, moça, desculpa, obrigada. Fica fácil, nada. Perdão, desculpa, obrigada. De nada, deixa eu abençoe, então. É meio confrontador, assim, às vezes, com isso. Mas tá certo, gente. Mas eu acredito que é meio canônico isso desse vai, não vai, vou, não vou, obedeço, não obedeço. E quando a gente resiste, o sentimento que fica depois, tipo, cara... Perdi a oportunidade. Já aconteceu com você? Muitas vezes. Porque eu tenho, às vezes, muito temor de homens, né? Tipo assim, do que os outros vão pensar. Então, isso que eu acho que é um mal geracional que a gente tem. É muito, tipo, medo de fazer as coisas de Deus, de viver realmente uma loucura por medo. Tipo, tá, se a pessoa, sei lá, eu vou falar uma coisa pra Isabel e Manu vai pensar, nossa, o que ela tá fazendo? Mas, sabe, mas tá mudando a vida da Isabel. Tipo, ela precisava dessa palavra. E, tipo assim, é claro que eu entendo que se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Mas eu poderia estar vivendo uma coisa sobrenatural com o Senhor, se eu tivesse obedecido. Então, é uma coisa assim, acho que é muito da nossa geração, esse medo. Só que, com isso, eu tenho me esforçado muito a entrar em oração, assim, com esse tema. Porque o medo, cara, às vezes ele vem e ele é uma coisa pequena, mas pra gente é estrondoso, sabe? Então, tipo, eu fico, caraca, o que eu faço, Deus? E o Espírito Santo, ele tem muito trabalhado comigo sobre a questão do medo, porque, cara, paralisa, entendeu? E aí, tipo, eu posso viver muitas experiências com o Senhor, mas se toda vez eu ficar dando ouvidos pro medo, eu nunca vou viver nada. E aí a gente sabe que perante a luz da palavra, o medo, o amor lança fora todo medo, então não tem porquê. Então é uma luta, assim, mesmo diária. Eu não vou falar que eu sou uma pessoa nada medrosa, mas toda vez que o Espírito Santo dá uma palavra, eu sinto temor. Eu fico, cara, Deus, assim, é o Senhor mesmo? Eu preciso ter certeza que é o Senhor, porque eu não quero fazer uma coisa que seja pela Ana Clara. Porque a Ana Clara, ela leva tudo pro lado da morte, infelizmente. Tipo, a minha carne, ela me leva pro declínio da morte total, mas eu sei que o Espírito não. Então, é sempre esse temor, assim, cara, tipo, o Espírito Santo precisa de só, o Senhor me deu a palavra, tudo bem, eu só preciso que o Senhor me dê discernimento se isso provém de ti ou não. Provém de ti? Vambora, vai tremendo, assim, eu vou botar na mão da pessoa assim, ó, tremendo, mas tá tudo bem, a gente supera, entendeu? Essa coisa é o mínimo detalhe, a pessoa de olho fechado não vai nem ver a minha mão tremendo, então não tem problema. Mas acho que é um desafio, assim, diário mesmo, diário, de poder ter essa, não ser preso com medo. Tá, então, agora que você falou um pouquinho de como é, o que é a intercessão e de algumas experiências que você contou, fala pra gente como é um pouco do seu dia a dia e como você concilia isso, porque a gente sabe que pra orar, claramente a gente pode orar dentro do ônibus, em algum lugar, mas tem tempo que a gente quer, assim, ter um tempo com o Senhor, de fato, e quando ele nos solicita pra interceder por algo específico. Então, como é pra você? Porque você disse que é enfermeira, né, tipo... Então, assim, como você concilia tudo e... Cara... Hoje, minha vida, nesse ponto, assim, de horário, é doideira. Porque eu faço plantão, né? Eu fico trabalhando 24 horas e folgo 72. Né? E, por exemplo, essa semana, agora, eu tô trabalhando 24 por 24. Tipo, eu trabalhei ontem, folguei hoje e vou trabalhar amanhã. E aí... 24 horas acordada? Não.
Depende. Depende da paciente. É porque eu não sou enfermeira do hospital ainda, mas eu tô trabalhando com uma paciente específica. Então, assim, depende muito do dia como ela tá. Então, tem dia que ela tá, tipo assim, chuchu, beleza, ai, maravilha, essa menina não dá nem um pio, mas tem dia que ela tá, Hoje, por exemplo, meu plantão agora foi, tipo, o dia todo foi muito tranquilo. Ela sentiu algumas dores, eu fiz os procedimentos pra ela, mas de madrugada ela resolveu ficar acordada. Literalmente. Não pode deixar ela sozinha, né? A madrugada toda ela acordada. E eu assim, dorme. Só fechar o olho. Se eu te contar que o segredo é só fechar o olho. Se eu fechar o olho aqui eu durmo. Fecha o olho. E eu tentando falar com ela, fecha o olho, por favor. E aí tem uma terapia que é a musicoterapia, né? Que você coloca música e a pessoa... E eu usei isso. Era rádio. 3 horas da manhã, gente. Uma rádio. Eu botei a rádio pra tocar. E começou a cantar uns louvores lá. E tava meio mais calmo os louvores, né? Eu vi ela dormindo. Aí eu falei, Senhor. Eu deitei assim, ó. Aí quando eu acordei, ela tava começando a acordar de novo e tava despertando meu despertador. Eu acordo 4h50, né? Então, tipo, era 3 horas da manhã. Ela tava lá acordadíssima, assim, como se fosse uma jovem adolescente, assim, festejando de madrugada, com um pico de energia. Então, por exemplo, no trabalho, a oração lá é o tempo todo. Por conta do ambiente. E aí é doideira. Porque, tipo, sei lá, tô lá cuidando dela, ela do nada fica mal. Eu fico muito de repente, né? Tem uma coisa que tá muito estranha aqui nesse lugar, Deus, tô sentindo um negócio aqui. Eu não sei a shalom do Senhor. Aí começa. E, tipo, a família, né, são cristãs. Então, assim, bota a mão e ora. Ela tem um monte de óleo ungido dentro da casa, fala, Espírito Santo, são as suas mãos, aí vai. E principalmente quando a mãe tá indo pra igreja. A mãe dela fala assim, filha, tô indo pra igreja. Então eu e ela começa a crise convulsiva. Do nada, medicada, 100% bem. Nossa. Eu fico... ela tá tentando assim, né? Não é o natural mais, tá passando no natural. Tem alguma coisa ali acontecendo. Então eu ponho a mão e oro. Então, tipo, no trabalho... Quando der pra me orar de forma audível, eu entro no banheiro, às vezes, oro. Ou fico ali constante oração realmente pensando, porque às vezes nem tudo a gente dá pra falar. Porque, infelizmente, Satanás ele tá ao redor e ele tá ali é uma brecha que você dá, ele pega e vai. Então, quando eu tô em casa, eu me esforço muito pra vencer o cansaço. Pra conseguir. Que é 24 também, né? Depois não sei se fica quebrada. Cara, eu chego em casa, eu morro. Tipo assim, eu assim, não nem me procura. Você vai me mandar mensagem, sei lá, 10 horas da manhã, eu vou te responder às 6 da noite. Falar, oi, tava dormindo. Vai olhar agora, tô voltando de plantão. Mas hoje, por exemplo, eu fiz diferente. Que uma coisa que eu aprendi é que quando você ama uma pessoa, você honra a vida dela e você tira tempo pra ela. Então, por que com Deus é diferente? Então, eu tenho me esforçado muito para que ele, pelo menos, tenha o meu primeiro horário. No trabalho, como eu cheguei em casa, eram umas 10 horas, então, meu horário, eu, Ana Clara, somente sozinha, foi a partir das 10. Então, antes disso, eu estava trabalhando, e o Espírito Santo, gente, ele entende que você está no trabalho. Você não deixando de falar com ele, tudo bem. Então, tipo, eu tava lá, tava tipo, ai, Deus, poderia ter dormido um pouco mais e tal, mas... tudo bem, daqui a pouco tá acabando e tal, mas eu fui e falei, cara, eu preciso tirar um tempo. E é literalmente isso. Normalmente eu tento separar alguns minutos. Porque é um desafio você, sei lá, meter 1 hora orando. Sim. Doideira! Tipo assim, tem dia que não funciona. Tem dia que você vai conseguir 10. Tá tudo bem. Não tem problema. Também não é tipo, não é uma regra. Mas é a qualidade do exatamente. Esse é o ponto. Não é sobre ser 1 hora repetindo. Exatamente, porque acaba virando uma coisa também, às vezes, um ídolo, né? Tipo, eu oro 1 hora. E tipo, a intenção do coração tá lá embaixo. Porque não tem nada pra olha somente a intenção do coração. Tipo, tá lá orando 1 hora, mas tá orando, tipo assim, pra maldição de um monte de gente. Tipo, não faz sentido. Então, eu busco ter essa qualidade. Então, hoje, por exemplo, eu cheguei em casa, tomei um banho, fiquei de roupa, e eu falei, Deus, assim, sério, se eu encostar aqui diferente na cama, eu vou dormir. Mas eu falei, Espírito Santo, eu preciso ler a Bíblia, porque eu quero te dar esse lugar de honra. E aí eu li, tô lendo Jeremias, que é... gente, que delícia! Meu Deus, gente, eu tô levando... cara, eu olho, enfim, eu olho umas paradas lá e fico... profetas mentirosos, marca texto. A Bíblia riscada toda. Gente, bizarro. Mas eu li Jeremias, li 2 capítulos, e foram capítulos grandes, então, tipo, tem uma hora que eu tive que sentar na cama pra que eu não dormisse. E eu falei, vou tirar um tempo de oração. E aí, eu tentei orar hoje 30 minutos. Aí eu falei, como eu tô com muito sono, eu vou orar 15.
e qualquer coisa, depois eu oro mais 15. Só que não rolou. Eu orei os 30. Foi direto, assim, porque a Espírito Santo começou a dar algumas coisas, e aí você vai orando, e tem isso também, né? E aí você se planeja e você vai orando. Então, normalmente, quando eu tô em casa, eu preciso pelo menos de um tempo de devocional. E eu tenho um costume de orar, tem uma hora específica pra orar por mim, porque tem alguns sonhos, tem alguns planos, tem alguns desejos, algumas coisas que eu oro por mim, e também redenção de pecado, né? Que tá carregada aqui nas costas de pecado, que infelizmente, né, não sou a mais santa nem a mais pura. Que queria eu, né, ser lavada realmente pelo sangue de Jesus, assim, ao ponto de ser tão santo que o Senhor me levasse pra fora. Pronto, foi embora, né? Tipo assim, nunca mais... E a Ana Clara viu tudo e foi embora. Subiu o sal do trono e foi embora. Não dá, né? Então, infelizmente, tem um pecado, então tem a parte da confissão. Sim. E tem momentos que eu tiro pra orar sobre temas específicos. Porque como você tá na intercessão, às vezes aparece pessoas pedindo oração sobre alguma coisa. Ou eu fiz assim, desse jeito. Eu tenho umas folhinhas, né, pequenininhas, e aí eu ponho o nome de pessoas e grudei na minha parede. Então, tipo, sei lá, Ana Clara, aí tá lá o que eu preciso, pontos pra me orar. Meus amigos, então tá o nome de pessoas específicas e por que orar por elas. Sei lá, família, aí tem o nome de pessoas específicas e por quê. Então, isso vai me guiando. Então, aí tem dias, por exemplo, tem uma noite que eu vou orar somente pela minha família. Então, eu oro sobre algumas pessoas específicas, no dia seguinte, eu oro sobre, sei lá, ministério, sobre a igreja. Então, eu oro sobre isso. Então, eu separo desse jeito, porque eu acredito que seja um pouco mais fácil. Isso é muito legal. Porque... E vai renovando também. Sim, e é muito legal de ter esse planejamento, porque eu, por exemplo, particularmente, às vezes, quando eu tô orando, assim, há muito tempo, às vezes eu fico assim, E agora? Acabou, né? Então, Senhor, eu sei que tem mais coisa, mas cai no esquecimento. Então, também tem esse planejamento, eu acho isso muito legal. Cara, é muito bom, muda completamente. Você fica totalmente ligado naquilo que você tá fazendo. Você tá organizado em relação àquilo que você quer falar com o Senhor. Sim. Porque, às vezes, de fato, você vai esquecer. Então, tipo assim, eu orei por esse copo aqui, pronto. Esqueci que eu tinha o lugar, esqueci que eu tinha... Exatamente. Então, tudo bem. Tipo, se o Espírito Santo falar assim, Clara, muda, não vai orar por isso, não. Beleza, de boa. Tipo, a gente vai, entendeu? Mas... E eu geralmente fico muito irritada comigo mesmo quando eu tô terminando de orar, amém, em nome de Jesus, amém. Aí você lembra de uma coisa. Aí volta a orar. Deus, sou eu de novo. Aí tem que começar. Começa tudo de novo. Falar, Deus, desculpa, é porque eu esqueci desse detalhe. Mas então, Deus, sou eu de novo. Vim aqui orar pelo Joãozinho, entendeu? Tem. Então, eu acho que eu indicaria as pessoas fazerem isso. Fazer um planejamento. Cara, é sensacional, gente. Porque aí você, tipo, você pode ter... Você pode não, você deve, né? Fala assim, Espírito Santo, então, pode fazer um planejamento aqui de oração, e aí Deus te dá pontos específicos, você também com o dia a dia, você sabe de pontos específicos que você precisa, e você deixa tudo anotado. Então, tipo, pode ser que você vai orar sobre aquilo? Sim. E se as pessoas falam assim, não, vai orar por isso não, vai orar, sei lá, por exemplo, nesse caso da Ilha de Marajó. Vai lá por causa da Ilha de Marajó. Beleza, então vou orar sobre a Ilha de Marajó, tá tudo bem. Mas pelo menos você tem um guia, né, pra onde eu vou. E eu acho que isso é geral, e a pessoa pode fazer conforme ela for. Por exemplo, eu gosto de uma coisa mais didática, então assim, colorido, post-it, sei o quê. Mas se a pessoa for mais simples, um caderno, alguma coisa assim, acho que tudo pode ser usado pra, tipo, você seguir ali no seu tempo com o Senhor. E eu vejo esses cantinhos de oração que as pessoas fazem, eu acho lindo. Eu ainda não tenho isso. Eu também já vi. Mas eu acho lindo. Mas eu tenho lá o meu quadrinho de oração com as minhas coisas lá e o chão do meu quarto. É aquilo ali que eu uso o meu material. Específico só pra oração. Não, aqueles copos precisos ali. Eu já pesquisei no Pinterest, tá? Pra tentar fazer. Nossa, já viu aquele quarto de oração, é? Nossa, uau. Aí tem aquele quarto lá, tipo, com a Bíblia aberta, tem uma almofadinha. Sim. O que mais me chocou naquele filme foi quando, tipo, eles alugaram uma casa, uma pessoa entrou e falou assim, tipo, entrou exatamente no lugar e falou assim, uau, aqui tinha alguém que orava, porque, tipo, ela sentiu a presença. Tipo assim, ela de fato sentiu. Cara, gente, oração, ela muda o ambiente. Isso é fato. Eu ainda acredito que o Senhor vai me dar uma casa com uma escada, assim, pra ser embaixo da escada. Ouve a oração da tua Eu imagino que Deus pode ser um closet pra mim, tá? Só um closetzinho assim, só pra me ter ali. Tem o banheiro, só o closet. Só o closet, Deus, por favor. Aí chega lá o closet, tá as roupas e tá uma parede cheia de post-it. Tudo bem, aí a pessoa tá lá assim, o Abner procurar. Tá o Abner procurando a roupa, você tá assim, Senhor, em nome de Jesus, toma aquele lugar. Vai dar certo, eu creio. Mas eu acho muito legal, porque realmente é o que vai ali. Por exemplo, o meu quadro, eu acordo, olho pro lado, tá lá o quadro. Então é um lembrete, assim, pro meu subconsciente, eu tenho que orar. E é algo que realmente engloba na nossa rotina. Não é algo só tipo assim, eu vou orar. Não,
é físico ali. Tem uma coisa ali me lembrando, me chamando atenção. Tira o seu tempo de oração e eu acho isso muito legal. E, gente, faz diferença. Quando você coloca no lugar visível, você fala assim, putz, tem que orar, né? Uhum. Pô, tem que orar por isso aqui. Ah, Espírito Santo, sei lá, tá saltando essa letra aqui. Eu vou orar sobre isso. E até assim, no dia a dia, veio alguma coisa, uma palavra na sua cabeça, alguém, alguma coisa, aí cai no esquecimento. Não, vou lá, anoto, tem... Cara, gente, sério, faz muita diferença. E, tipo, eu tenho isso às vezes. E, tipo, tá meus post-its, as minhas folhinhas pequenas com nomes específicos. Mas tem hora que as pessoas falam assim, poxa, eu poderia estar orando, sei lá, sobre essa causa, né? Então, tipo, eu anoto lá e deixo lá, grudadinho. E quando eu despertando, eu vou estar lá orando, entendeu? Só que a única coisa, gente, eu vou admitir uma confessão pecada. Eu não consigo orar de madrugada. Eu sou uma crescinha Nutella, eu não consigo, gente. O Espírito Santo, eu não acordo. Você nunca acordou? Eu não consigo acordar. Tipo, em toda a sua vida? Não, já. Não, tipo assim, em questão de levantar pra orar mesmo. Não, tipo assim, já. Só que é uma coisa muito difícil. Eu prefiro acordar mais cedo. Sério? E orar mais cedo, ou dormir mais tarde e orar do que eu acordar de madrugada. Gente, é um desafio. Eu já botei despertador. Eu já pedi... Sabe que a última... Pra mim conseguir orar de madrugada, eu tive que literalmente ficar acordada até as 3 da manhã pra me conseguir orar. Porque eu não conseguia. Tipo assim, tem pessoas que literalmente não conseguem. Eu não tenho consigo. facilidade. Tipo assim, eu também, eu não acordar faço naquela hora. também. E ele me acorda. Por exemplo, quando eu preciso acordar, tipo, de madrugada, eu falo, eu preciso acordar essa hora. Tipo, 3 horas, vamos supor. Eu falo, mas me acorda 2h50. Por quê? Eu vou demorar pra abrir o olho. Então me acorda 2h50. E ele faz. Cara. Ele faz. Gente, é muita doideira. Essas coisas é muito doideira. Eu falei uma vez que eu queria não acordar com despertador. Porque, gente, despertador faz eu não acordo mais, eu descartei, tá? Depois que eu fui tenebroso. Era o alguma coisa despertador, ele me faz acordar irritada. Exatamente. Então, é algo que é uma pedra de E tipo, a aposta fala assim, eu tô rindo pra vida, eu já tô assim, ai, que o despertador, ele me faz querer bater em algumas pessoas. O despertador no coração, algo você vê que você tem que acordar, cara. Cara, e aí eu falei uma vez despertador? pro Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, ó, amanhã eu tenho que acordar, tipo, tal hora. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me acorde, porque se o Senhor não me acordar, não vai ter despertador pra me acordar. Então, assim, a gente precisa entrar numa conversa aqui. E eu preciso, sei lá, trabalhar, Deus. Se eu não trabalhar assim, eu sabe que o negócio fica meio doido, né? Aí, eu não sou muito... Eu acho que isso que surpreende um pouco as pessoas. Eu não sou muito... gente, formal, né? Porque, ele é meu amigo, sabe? O Espírito Santo é meu amigo. Eu acho que com ele não precisa ter formalidade. Porque, de fato, você precisa entender que ele é o seu Senhor. Tipo, tem o respeito. Não, tem reverência, tem temor, com certeza. Mas assim, cara... É o seu amigo, tipo, é uma pessoa íntima, de fato. Então, não tem ninguém que te conheça mais ali. Exatamente. Eu não sou desrespeitosa, óbvio, né? Não sou também doida da cabeça, mas não sou desrespeitosa. Mas, tipo assim, eu não fico falando, tipo, soberano, Deus eterno, Deus, altura, também. Então, assim, eu acho bonito quem ora assim, mas... Acho bonito? Não, assim, então, tem perfil de intercessor? Sim, eu acho que depende do tempo que você tá orando, onde você tá orando, pra que você tá orando, aí você vai, tipo... Não, mas tem realmente pessoas que são assim mesmo. Tipo, é do caráter dela ser assim. Tipo, eu já conheci pessoas que são extremamente formais. Então, elas falam dessa forma, elas têm essa conduta. Uma então, eloquência. Então a tendência delas orarem vai ser dessa forma. Eu já não sou assim. E, tipo, é uma coisa que eu entrei em crise, um pouco da minha identidade, quando eu entrei pra intercessão. Porque, assim, eu via algumas pessoas orando lá, e era, tipo... Eu vi pessoas muito calmas orando. Tipo, ai, Deus, soberano, Senhor é criador dos céus e da terra. E eu não sou assim. Eu não sou nada assim. Mas eu acho que é justamente por isso que você tá lá. Exatamente. Entendeu? Porque vai ter gente que vai se identificar desse Exatamente. jeito. E aí você entra na questão da intercessão. Você tá na intercessão também pra inspirar as pessoas a orarem. E você vai mostrar pra elas que tá tudo bem elas orarem de alguma forma. Porque isso é realmente característica de intercessor. Existe intercessor mais profético, existe intercessor pra pessoas que, tipo, é um intercessor que ora até a situação resolver. Tem umas que vai ser pro, tipo assim, profético mesmo, de Deus dar uma palavra de futuro e elas orarem sobre isso. Então, é muito de característica. E faz parte da minha personalidade, né? Eu não posso também botar... Não tá ali pra mudar, né? Exatamente. Tipo assim, ele muda comportamentos que são de pecado, mas ele não muda uma coisa caráter. Com o Douglas Gonçalves que eu nunca vou esquecer. É tipo assim, quando ele chama... E aí, o podcast? Quando Jesus chama os seus discípulos, ali, Pedro, eles eram pescadores. Sim. Aí ele chama eles para serem pescadores de homens.
Jesus não muda a subjetividade dele, a identidade deles. Ele muda o propósito. Eles pescavam para ganhar dinheiro. Agora eles vão pescar para manifestar o reino. Exatamente. Então, é isso. Por exemplo, Pedro tinha características explosivas. Ele era muito uma pessoa da emoção. Tanto que Jesus falava pra ele, brother, meu irmão, relaxa. Entendeu? Tipo assim, ele pecava e ele falava assim, pô, não corta a orelha do irmão. Sabe esse trabalho que eu vou ter que ter agora de botar a orelha do cara de volta no lugar? Então, tipo, ele tinha uma característica. Ele tinha uma personalidade. E eu acho que é justamente essa personalidade dele que faz ele chegar lá em Atos. Exatamente, entendeu? Tipo assim, gente, dá pra glorificar Deus através da nossa identidade. Sim. Então, tipo, não foi uma coisa que é errada. Tipo assim, claro que, infelizmente, tem algumas características que nos levam pra lugares pecaminosos, óbvio. Porque, por exemplo, eu sou extremamente da emoção. Você vai me ver uma pessoa muito interligada. Então, quando eu fico brava, é nítido na minha cara, o meu comportamento muda, a minha fala muda. Eu tive a oportunidade de organizar uma gincana com a Ana Clara e assim, eu vi só a foto nos stories dela, irmãos, eu tava aqui, quase não sabe, aquela, um botão, não, deixa eu contar, por quê? Tinha umas coisas, gente, que eles estavam implicando contra a minha pessoa, de forma absurda, tá vendo como é que eu mudo meu caráter? Sabe como é que muda a personalidade? Entendeu? Cara, tinha hora que a gente tava lá batendo a cabeça, do tipo, a gente perdido, não podia transparecer pras pessoas, e a Ana Clara lá querendo brigar. Ana Clara trouxe a peixeira dela, tá bom? O meu grupo tinha gente falando assim, cara, mas é pra se divertir. Eu falei, não tô me divertindo? Eu tô me estressando. E desde o início ela se mostrou assim, tá? Não foi tipo assim, um momento, não. Desde o início ela já tava com essa coisa assim de querer. Cara, gravaram fazendo a brincadeira, né? Eu tô com a cara emburrada assim, ó. Eu vi, eu só vi você assim, é pra pular ou não? Mas porque, assim, com todo respeito, os jurados, eles não resolviam as regras. Uma hora eles falavam, tem que voltar pro centro. Aí eu voltava pro centro. Não, porque tem que pular, eu ficava no lado. A única pessoa que tinha experiência ali era o Matheus. Agora, os outros... Não, e olha só, vale ressaltar que no acampamento também teve estresse com relação a isso. O Matheus e Heraldo juntos. Vou contar uma coisa aqui pra vocês sobre o Freedom Games Indoor que a gente teve. A gente montou ali o grupo que a gente estava organizando. Aí, a quantidade de meninos e meninas no grupo era a mesma. As meninas se resolveram com a decoração. E a gente falou, os meninos vão cuidar dos jogos. A gente já tinha dado o nome dos jogos, a gente já tinha separado as regras, já tinha separado o que precisava, tava tudo lá, eles só precisavam selecionar a ordem e como iriam explicar. A gente chegou na igreja cedo, as meninas, a gente fez a decoração toda, mexeu as coisas. Quando chegou assim, faltando 15 minutos, o pastor Dudu já estava até pressionando a gente. Não tá assim, Matheus, vocês já resolveram os jogos? Ele, que jogo? Que jogos? Não. A gente tá vendo ainda. Aí começa ele e Jonathan bater cabeça um com o outro. Só pra ver, sabe por quê? Toda vez que a brincadeira começava, ficava, Isabel, o que é pra fazer? Eu ficava, você não sabe. O que Isabel tava, tipo assim, a cara já ficando irritada, porque ela tava tentando resolver outras coisas. E aí eu ficava assim, gente, se você não consegue... E eu, né, com uma ótima competitiva, óbvio. Ana Clara tava fora de si. Eu tava, tipo... Vocês querem fazer 20 regras e vocês nem sabem as regras? Não, quando eu pegava o microfone, explicava uma coisa, o Matheus ia lá e desexplicava tudo. Exato. Tá vendo como é que cria pra você que é da emoção um ódio? Cara, gente, não... Deus, mas, tipo assim, Shalom. O nosso hipercadista também tá falando muito sobre isso, né? Sobre aquilo que a gente, tipo... não mais tem raiva, mas aquilo que nos faz, assim, explodir. Porque a gente tem uma pessoa em comum, que eu não vou citar o nome, mas, assim, ela explode facilmente, não é você, tá? Não é você. Obrigada. E a gente, tipo, e o pastor Dudu fala, né, cara, por que isso deixa assim? Então, tipo, tem um porquê, sabe? Não é só o motivo da sua raiva, mas é, de fato, você procurar se conhecer e ver que tem um propósito nisso também, sabe? Causa essa indignação. Porque o que a gente é indignado... fala muito sobre a gente. Exatamente. Fala muito para que fomos criados, fala muito qual a nossa área de atuação. É algo que é da nossa personalidade também. Exatamente. Então, você tá bravo com alguma coisa, tá irritado com alguma coisa, vê qual que é o gatilho disso. Vê se tem em comum com outras áreas, porque às vezes você pode estar falando muito a respeito de você, de quem que você é.
e de como você pode estar atuando. E principalmente sobre o seu ministério, né? Exatamente. E, tipo, quando a gente descobre isso, porque esse que é o problema, é que a gente dita muito defeito, né? Sim. Mas quando a gente tenta converter isso pra glória de Deus, a gente fica assim, ó. E tudo é conversível pra glória de Deus. Aleluia! Exatamente. Que é o lindo do grande milagre que é a salvação, né? Tudo é transformado pra glória de Deus. Exatamente. Então, tipo, esse meu caráter da emoção, assim, que entra em alguns picos de indignação, é convertido pra glória de Deus, por exemplo, na intercessão. Porque eu facilmente consigo orar sobre denúncias. Tipo assim, Deus, ó, isso aqui é errado, isso aqui não faz parte do reino. Então, e eu tenho essa personalidade você mais... é explosiva. Exatamente. Percebendo. Exatamente. 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 E aí, tipo assim, teve uma vez que eu compartilhei sobre isso, que eu ficava, gente, cara, olha como é que eu oro. Tipo assim, meu irmão tá ali, tipo, santo, santo. E tá eu assim, ó, chorando. Deus, os profetas maiores e menores. Da última vez que eu tava na adoração, eu tava com um fone. Só se ouviu a voz da Ana Clara orando. Eu tava com um ponto, que a gente fica surdo com ponto. Eu tava escutando alguém gritando. E aí, quando eu prestei atenção ao meu redor, era uma doida, assim, de um lado pro outro, falando com o Senhor. Exatamente. É desses, assim, tem dessas características. E eu aprendi que tá tudo bem. Sim, entendeu? Que é convertido pra glória de é Deus. entender que isso, de fato, não é um defeito, mas é algo que pode ser transformado pra glória de Deus. Porque você sai desse lugar de se cobrar tanto e de querer ser como outras pessoas. Exatamente. E, cara, tipo, Deus não erra, né? Assim, eu só vou orar bem quando eu me comportar ou quando eu falar como fulano, ciclano. Exatamente. Isso é um tipo de comparação também. E, cara, você entra numa... Juro, gente, é uma área que Satanás consegue facilmente distorcer. Porque, tipo assim, o propósito dele hoje na nossa geração é o quê? É a crise de identidade. Exatamente. Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou ser qualquer coisa que me colocarem, que me propõe. O que causar, assim, uma carência em mim é o que eu vou ser pra tentar suprir isso. Exatamente. E aí você se submete a qualquer coisa. Se distorce, você se perde, você se contradiz, você não é nada. Exatamente. E tipo assim, se você não sabe, tipo, por exemplo, hoje em dia, a nossa geração, infelizmente, mas isso vai ser convertido pra glória de Deus em nome de Jesus, os nossos jovens, eles são facilmente entrados em crises e eles aceitam qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer mentira de Satanás, eles aceitam. Tipo assim, nossa, pera, vou medir minhas palavras pra que, aquela coisa, né? Mas, tipo assim, eu vou aceitar qualquer pessoa na minha vida. A pessoa vai me tratar que nem um lixo ambulante. Tipo, acho que ela vai muito nítido na nossa geração. Ela vai me tratar que nem um lixo ambulante. Mas, poxa, quando ele passa da raiva, ele fica tão carinhoso. Ele me ama. Só que quando a gente conhece o amor de Cristo, a gente sabe que não é assim. Entendeu? Então a gente não se submete a qualquer coisa. E a gente tem uma identidade firmada. Então, tipo, isso, cara, isso assim, transforma tudo. Tudo é transformado através disso. Completamente. Né? Porque a gente vê que, cara, se o Senhor me fez dessa forma e se eu fui de fato maravilhosamente criado pelo Senhor, eu não devo me submeter a isso. E Deus não erra, né? Não. Então, tipo assim, quando ele criou o homem, ele fala que é muito bom. Sim. Então, tipo, quando ele me criou, ele falou, Ana Clara, e eu vi que era bom, era muito bom. Então, tipo, ele não errou. Ele sabia da família que eu ia vir. Ele sabia das características que eu ia vir. Ele sabia da personalidade que eu ia vir. Ele sabia da forma que meus pais iriam me criar. Ele sabia de tudo. Então, tipo, como converter isso pra glória de Deus? É eu tendo minha identidade firmada, conhecendo a Cristo, principalmente, que aí o meu caráter moldado por ele, mesmo a minha personalidade sendo diferente de algumas pessoas, tá tudo bem. E aí o ministério ele flui através disso. Então, hoje em dia, com relação à intercessão, eu consigo facilmente orar de uma forma que é mais abrasiva, e isso muda alguns ambientes e tá tudo bem. Mas tem pessoas que não são tocadas, tem gente que não gosta. Mas acontece, velho. Cara, o Senhor te chamou assim, então. Se você não me fere. Você tá obedecendo ao Espírito Santo. E não me fere. Não me fere, entendeu? Porque, tipo, eu já ouvi comentários sobre isso. Nossa, mas você ora muito explosivo. E eu fico, beleza, brother, reclama com o Senhor, porque ele me criou desse jeito. Aqui eu só tô fazendo o que eu vou. O número do saque tá aqui, tá? Exatamente, a ouvidoria tá ali, ó, 0800, ligue para Deus. Joelho no reclame para Deus, entendeu? Assim, pode gastar seu tempo perguntando por quê, Ana Clara, olha. Exatamente, tá tudo bem. Se eu fosse você, eu gastaria perguntando por quê você é assim, porque às vezes o problema em criticar o outro tá em você. É do que em mim. Então tá tudo bem. Na sala de membresia, quando eu tava retornando pra cá,
Aí o apostolado falou isso. Se você tem um problema com fulano, o problema não é do fulano, é seu. Exatamente. Por que tá te incomodando tanto? Você resolve. Exatamente. Por que tá te incomodando tanto? Porque de que forma isso te atinge tanto? E aí você vai descobrir um desvio de caráter que você tem. Exatamente. Entendeu? Então, eu ouvi uma vez um comentário sobre esse. Ai, do jeito que eu gosto mais quando você ora calma. Eu falo, desculpa, mas... Não tô dando pra orar calma pra te agradar, tá bom? Porque não foi assim que você me falou. Então, querida, eu não tô falando com você quando eu tô orando. Cara, exatamente. E teve, tipo assim, pessoas que têm a mesma personalidade que eu, que estavam entrando em crise, porque elas não conseguiam se encaixar num padrão de pessoa calma, pessoa mansa, pessoa... Mas eu, tipo assim, dependendo da situação, eu sou calma, eu sou mansa. Só que a minha personalidade, ela é um pouco mais histérica, eu diria, um pouco mais visível, né? Mais expressiva. Na oração, isso é muito útil, é uma ferramenta, assim, incrível de uso do Senhor. Porque a forma como você ora, como você se coloca a gente em confronto. Eu, como às vezes estou presente, né? Eu vou chorar. Coloca a gente em confronto, que é uma forma muito incisiva de se colocar. Então, eu acho que isso, assim, não é um defeito. Então, pra mim, hoje em dia, me trouxe uma abertura da minha mente por conta disso. Porque eu sempre fui muito confrontada. Eu passei por muitas coisas que eu era confrontada diretamente. E isso me tornou hoje uma mulher que, assim, não se mede pra qualquer coisa. Tipo assim, você às vezes vai passar a mão na minha cabeça, só que a minha consciência vai me trazer que não é aquilo ali. Então, Deus, ele consegue facilmente ser muito incisivo em algumas questões de melhoria sobre a minha pessoa, que me fazem de boa. Tipo assim, dói. Nossa, a correção de Deus é em amor. Dói muito. Mas eu não fico ferida, porque eu sei que ele tá fazendo isso por amor. Então, eu recebi isso dos meus pais. Pra poder consertar. Exatamente. Cara, ele é o olheiro. O olheiro, ele sabe muito bem como é que molda o seu vaso. Então, tipo assim, se for necessário ele ter que desmanchar alguma coisa pra ser o melhor, ele vai fazer. Então tá tudo bem. Então os meus pais me criaram muito assim. Meus pais não foram pais que passaram a mão na minha cabeça. Se eu fiz alguma coisa errada, Ana Clara, você fez isso errado. Tem que melhorar. Esse aqui não faz parte, não é legal, isso aqui não é princípio. Mesmo os meus pais não terem, a metade da minha criação não terem sido cristãos. Então, tipo, pra mim, eu recebi confrontos de uma outra denominação que era, tipo assim, tapa na cara, eu apanhava, só apanhava, de verdade mesmo. Tinha tempo que eu falava assim pra Deus, eu falei, Deus, eu acho que eu sou tão errada, tão pecadora, exatamente, tão pecadora, porque eu só tô apanhando. E de Cristo ter a leveza de falar. Então, tipo, quando é muito assim, tocante sobre isso, sabe? Então, eu criei uma paz. Então, eu facilmente consigo entrar em confronto. Algumas pessoas não gostam, porque a verdade dói, gente. O confronto, quando eu falo isso pra algumas pessoas, eu falo, cara, eu tô fazendo isso por você porque eu amo você. E quem ama, cuida pra que você não caia. E se você cair, eu tô disposto a te ajudar a levantar. Só que eu não vou passar a mão na sua cabeça. Então, tipo, tem pessoas que é isso. O meu perfil é muito de denúncia. Então, tipo, cara, recentemente a gente conseguiu ministrar, né, no Tu És, aquela música da Tu És, F-Hope, e o Espírito Santo tinha me dado uma palavra, porque o Felipe falou assim, Ana Clara, eu acho que você pode ministrar ela. E eu fiquei, eu ministrei no Tu És tudo, eu falei, cara, como assim? E o Espírito Santo me deu uma palavra. Eu falei, na minha cabeça eu falei até manso, porque normalmente eu sou um pouco mais, foi um pouco mais dura, né? Mas, qual foi a palavra que o Senhor falou? Sobre que pessoas não estavam colocando Deus como fonte de todas as coisas. É uma palavra fácil de falar? Não, porque antes de atingir as pessoas, ela atinge primeiro a mim. E aí você entra naquela crise assim no quarto, tipo, meu Deus, será que eu tô colocando o Senhor em primeiro lugar? Várias coisas desse jeito. Mas eu vou fazer o quê, gente? Vou mudar aquilo que eu sou? Porque as pessoas querem que eu entre numa caixinha? Não. Eu acho que isso é um ponto muito legal da gente falar, porque na atualidade o que mais rola é isso, tipo assim, da galera querer, de fato, tanto a gente como cristão, tipo, contra outras pessoas, querer colocar a gente numa caixinha, e tipo assim, cara, você é cristão, então você tem que ser assim, assim, assim. Exatamente. Se você não usa isso, se você não faz aquilo, se você fala desse jeito, então você não é. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que a nossa santidade e quem nós somos não é medido, sabe, por esse tipo de coisa. Sim. E, por exemplo, eu posso alcançar a pessoa, cara, eu me acho muito nova, porque eu tô com 20 anos. Eu consegui falar com uma pessoa que é casada, tem filhos, que tá tudo bem ela ter essa identidade. Dela ser mais expressiva. Que tá tudo bem. Só que ela precisa moldar, às vezes, a raiva. Tem um uso excessivo de raiva? Brother, tem alguma coisa errada? Então vamos examinar por que você tem esse excesso de raiva. Vamos tentar descobrir o que te causa essa raiva. Mas tá tudo bem você ser expressiva, como você está mal. Tá tudo bem. Então, tipo, também serve de inspiração para outras pessoas. E, por exemplo, eu não vou conseguir tirar uma foto que nem você tira.
faz parte da sua característica, mas as pessoas que tiram foto que nem você, que tem esse olhar visual, elas vão olhar e falar assim, eu me identifico com a Manu. A calmaria da Bel. Eu não vou ter essa... A Bel é super calma, cara. Até pra conversar sobre qualquer assunto. Ela consegue falar muito manso, enquanto eu tô gritando. Eu tô descobrindo já falou a respeito de mim. Depende muito. Pois saiba, minha filha, porque você de tem. algumas coisas. Então, é uma característica dela e ela vai tocar outras pessoas através disso. É exatamente isso que eu acho incrível, porque, tipo, o Senhor vai usar quem nós somos para tocar outras pessoas, independente de como nós somos. Claro que ele não deixa da glória de Deus se manifesta através da nossa singularidade. Exatamente. Eu sei que clichê falar isso, mas é porque parece que as pessoas não entendem. Se a pessoa, se todo mundo fosse igual. Exatamente. Todo mundo acha muito romântico. Exatamente. Mas não é romântico, gente. É o óbvio. É a verdade. Infelizmente. Tipo assim, é um fato, não muda. Entendeu? Então, tipo, essas são coisas que eu tenho tentado trazer muito pra minha vida, porque até mesmo na intercessão isso muda. Então, tipo, vai ter irmãos lá que, por exemplo, gente, já viram a Brenda orando? A Brenda tem uma característica muito da Brenda. Sim. A Maria tem uma característica muito da Maria de intercessão, que são duas jovens de intercessão lá, também tentando junto comigo. Então, meninas. Ela viu, amigas? Então, tipo, elas têm as características dela. Eu vou tentar me igualar? Não faz parte da minha personalidade. E se você estiver fazendo isso, você vai estar negligenciando a sua matriz. Exatamente. Quem eu sou. Criada. Exatamente. E aí, gente, muito engraçado é porque quanto mais a gente tenta se parecer com o outro, mais frustrado a gente fica. Não vai pra lugar nenhum. Continua na mesma estação. Então, assim, eu dou glória, gente, muito a Deus pela minha liberdade de intercessão. É meio óbvio, assim, claro que ela fala, gente, mas é sério, porque eu já compartilhei sobre essas crises. E ela falava, Ana, é tudo bem, porque esse é seu perfil. E o reino, ele precisa de algumas características distintas. Então, tipo, não tem como todo mundo ser mão. Um vai ser mão, um vai ser dedo, um vai ser unha, um vai ser perna, outro vai ser braço. Então, tipo... essa importância no exatamente. E a Tati, ela me ajudou muito nisso também, falando, tá tudo bem. Tem gente que não vai, né, gostar um pouco do seu estilo, né? Meu irmão, então aprende a orar do seu jeito, então ora só você. Lá no seu quarto, assim, Deus, eu quero orar desse jeito aqui, ó. Calmo, manso. Beleza, você vai orar lá, o Senhor vai te ouvir. E tá tudo bem. Só que eu não gosto desse jeito, então tá tudo bem também. Eu acho que é de fato você entender quem você é em Cristo e ser aquilo que ele chamou pra ser. Porque você não vai caber, tipo, no outro. Não. E nem as pessoas tentando colocar você numa caixa. Então, assim, cara, tipo, seja livre sendo aquilo que o Senhor te chamou pra ser. Exatamente. Sabe? Você não precisa ser igual ao outro porque você acha que o outro faz bonito. Exatamente. Sim. E não é uma liberdade, tipo assim, escassa. Tipo assim, seja quem você nasceu pra ser. Não. Seja filho de Deus, assuma a sua responsabilidade como filho, tenha identidade como filho, e aí as coisas são totalmente diferentes. Sim. Entendeu? Então, tipo, é literalmente tá tudo bem. Você tem essa característica? Tá. Mas tem lugares que te levam pro pecado? Então, tenta discernir aonde que você tá pecando. Pede para que o caráter de Deus seja moldado, molde você nisso e melhore. Se dá para melhorar, melhore. Se dá para melhorar, melhore. Mas tem coisas que são realmente suas. Então tá tudo bem. A sua personalidade para a glória de Deus. Eu acho que já passou da hora da gente ter essa maturidade de querer parar de ser o que o outro é. Exatamente. Porque enquanto a gente está olhando a vida dos outros, eu quero... fulano faz isso, eu não faço, fulano é assim, eu não sou. Você tá perdendo o tempo da vida. Tempo é uma coisa que, assim, tempo não volta atrás. Então, se você perdeu, você perdeu mesmo. Acabou. E, tipo, as pessoas não conseguem entender que, tipo, é isso que nós que nós perdemos tempo não assumindo a nossa identidade e não manifestando o reino de Deus, cara. Porque se a gente de fato é filho de Deus e se a criação, tipo, ela aguarda, cara, o que a gente tá fazendo perdendo tempo? Eu acho que, tipo, às vezes a gente não entende isso, que a gente precisa, de fato, cara, eu sou filho, então eu preciso firmar a identidade, eu tenho problema com criança, então eu preciso, tipo, me entender e me posicionar, exatamente. Tipo, as coisas vão mudar quando os filhos se posicionarem. Quando eles tiverem uma identidade formada e eles forem. Cara, e esse é o ponto. Tipo assim, isso sendo resolvido, cara, o mundo explode, galera. É ótimo pra Satanás, enquanto a gente tá lá, fulano, ciclano, tá perdendo. Menos uma pessoa trabalhando no tempo. É aquele tempo. Tipo assim, o Senhor não nos chamou pra amanhã, Ele nos chamou pra hoje. Esse que é o problema da nossa geração. Porque a gente fica tipo, gente, é porque eu sou tão novinho. Só que, tipo, você pode influenciar na sua escola. Você pode ser, por exemplo, um intercessor dentro da sua escola. Você pode mudar o ambiente da sua escola. Mas agora eu sou tão velho. Mas você pode ser uma pessoa velha e ser da intercessão. E ser um homem de Deus que busca fazer a vontade de Deus. Só que a gente põe muita desculpa. E aí o que acontece? Muita desculpa, o tempo corre, a vida passa. E o que você faz pro reino? Murmurou. Exatamente. E aí Deus chega lá em cima, tipo, no grande dia e fala, e aí, brother?
Ai, eu peguei desculpa. Ai, Deus, eu era muito novinho. Gente. Isso, você falou aí isso é interseção na escola, entra nessa questão de um estilo de vida diferente. A gente até levantou essa discussão no grupo do Freedom essa semana, né? Fizemos até uma postagem a respeito disso também, se quiser procurar lá no nosso perfil. Sobre como influenciar nas nossas áreas de convivência, né? Isso me lembra muito de João Batista. Porque como João Batista morreu, ele morreu indo na contramão, ele foi lá na corte de Herodes e falou, olha só, você está errado porque você está indo contra princípios bíblicos. E ele perdeu a cabeça dele por isso. Mas o próprio Jesus fala, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que ele. Então a gente não perdeu tempo. Exatamente. Ele tinha, gente, esse homem ele tinha desculpa. E era a vida dele era do avesso, no deserto, comendo gafanhoto. Já tava nem aí, filha. Mas sabe um exemplo claro disso? Quando eu li, eu consegui ler a Bíblia toda e um cara que eu fiquei assim, doido, gente, foi por exemplo Estevão. Gente, pelo amor de Deus, o cara era doido. Tipo assim, o tempo que ele vivia, as pessoas não queriam saber de Cristo. E elas facilmente blasfemavam contra o Senhor. E aí veio um cara que aponta pra eles, tipo assim, brother, olha só, você tá me culpando por eu estar falando do amor de Deus, mas deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem Deus é? Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Começou a falar ele respondeu eles na palavra. Ele poderia falar assim, ai, gente, pobre miserável que eu sou, não faz isso comigo, não. Sim, ele podia se vitimizar e ficar guardando. Isso aconteceu, cara. O cara foi até o fim, porque ele sabia que era a vontade de Deus. Sim. E aí, o que chegou no final? Ele viu o trono. Sim. Ele foi apedrejado, as pessoas estavam tentando matar ele a pedra. Então, tipo assim, ele tinha todas as desculpas. Paulo tinha todas as desculpas, porque ele tinha um passado horrendo. Ele matava gente que agora ele estava falando que era bom. Já pensou se Paulo perdesse tempo, o tempo que ele usou para abençoar todas as vidas que ele abençoou, se ele tivesse, mas é porque eu persegui os cristãos. Se ele ficasse nisso, cara, ele ia perder muito tempo e muitas pessoas não iam levantar outra pessoa. Com certeza. Mas, tipo assim, ele ia ter perdido muito tempo da trajetória dele. Ele não ia fazer isso. Não, e é notável que ele tinha as crises dele, quando ele fala do espinho na carne. Ele tinha, na vivência dele, ele tinha essas crises, mas ele ficava paralisado com isso. Mas esse que é o ponto. É porque a gente fica botando muita culpa no nosso espinho da carne. Só que, tipo, ele tá ali pra mostrar que também o Senhor é soberano. Que só tem alguém tão santo, é só ele. Não existe outra pessoa mais santa que ele. Então, esse que é o ponto. É tentar enxergar, tipo, cara, eu tenho defeitos, mas tudo bem. Tem meus defeitos, mas o que eu faço com isso? Tipo, eu vou ficar pro resto da minha vida chorando uma miséria de vida, ó céus, eu não me posiciono pra mudar. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa cresceu na miséria, cresceu passando fome. Brother, beleza, você cresceu passando fome, só que o que você pode fazer agora pra glória de Deus, já que você tá conseguindo comer agora? Você pode, então, tentar manifestar o reino, trazendo para sua igreja as suas dores locais. Conversa com o seu pastor. Fala, poxa, pastor, eu passei fome, porque em determinado local da cidade tem gente que passa fome lá. Então, o que eu faço? Eu crio, talvez, um projeto social, entro naquela comunidade, prego de Jesus e falo que ele é o pão da vida. E dou comida para que ela se alimente. Pronto, já mudou a estação. Exatamente. Tá vendo? Tipo, você tem que usar, às vezes, o problema da gente é, tipo, olhar só pra coisa ruim. Uma pessoal que eu já vivi foi esperar ser boa pra começar a fazer alguma coisa. Nunca vai começar. Porque a nossa vida é ser lapidada. Nunca a gente vai estar, não, agora santa. Cara, não cai mais. Esse foi o ponto da intercessão. Porque eu ficava assim, cara, mas eu sou muito pecadora. Porque eu olho pro meu, tipo assim, tem defeitos meus que vocês não conhecem, mas o Senhor sabe. Então eu ficava, Deus, mas, poxa, eu tenho esse pecado, assim, sei lá, procrastinação, eu procrastino pra caramba. Tipo, como é que eu vou lá orar pelos outros? Orar sobre procrastinação pelos outros? Tudo bem, eu vou ser moldada no meu caráter com Cristo vai mudar essas coisas. E através disso eu vou conseguir orar por outras vidas. Mas eu vou ser perfeita? Não. E esse é o fato. A galera da intercessão não são perfeitos. Gente, é um conjunto de pessoas pecadoras, mas que entendem o amor de Jesus e oram por vida, se põe na brecha. Exatamente, se posiciona na brecha. É literalmente assim, ó, tá uma abertura aqui, ó. Eu vou ficar aqui, eu falo, poxa, tem uma ovelha ali no meio, tá ali caída no meio do campo. Então tudo bem, vou me colocar nesse lugar pra que eu ajude essa ovelha. Fechou.
Entendeu? Então a gente precisa parar isso. Cara, tem muitos outros jovens intercessores dentro do nosso ministério. Só que elas ficam se esperando nisso. Ah, eu preciso ser perfeita. Desculpa. Então você nunca vai entrar. A vida toda vai passar, você nunca vai exercer seu ministério. Porque você, infelizmente, cara, você não presta nada. De verdade, a gente não presta. Eu, sem Cristo, não sou ninguém. Sou o pó, a lama lá, o tiquinho lá do fundo do poço. Aquela água lá que... De lodo lá, podre. Exatamente, essa sou eu. Que a avó mergulhou, sabe? Aquela... Ele não queria. Assim, tenebroso. Exatamente, é com a lepra lá, tipo esgoto aqui, entendeu? Rio de choro. Então, a gente vai chegar exatamente isso, mas, poxa, Cristo, ele vai transformando. E, cara, é uma verdade, eu não sou perfeita, mas eu também não tenho motivo de apresentar as minhas acusações contra as pessoas. Sim. Tipo assim, beleza, quem tá perto de mim conhece meus defeitos. Mas eu não vou expor isso pra igreja, meu peito aberto lá, nossa, olha que pecadora, pra que ninguém me acuse. Sim. Vai ficar minha vida toda me acusando dos meus defeitos? Qual foi, brother? Tem qualidade também. E o Senhor não é perfeição, então são coisas que você vai deixando, cara. E outra coisa, quem tá perto do Senhor, quanto mais a gente se aproxima dele, mais parecido com ele a gente fica. Sim. Então tem coisas que ficam menos visíveis. E aí você colocar desde no joelho dentro do pó lá do barro, quando você estiver com o Senhor no seu secreto. E é ali que ele precisa ser exposto. Ali que você precisa colocar nas mãos do Senhor e falar, Deus, é isso aqui que eu tenho. Senhor, se o Senhor levantar a mão, o Senhor carrega. Mas tá tudo bem, então eu tenho essas coisas aqui, como eu posso melhorar? E pronto. Entendeu? Tá vendo como é que já muda a perspectiva? Que eu já não tô mais, vida, ó céus. Cara, isso passa, gente. Isso a gente para de olhar como se fosse os nossos defeitos fossem algo que vão paralisar a gente, passa a ver como algo pro Senhor trabalhar. Exatamente. Algo pra glória dele na nossa vida. Exatamente. Algo, tá bom, hoje eu sou assim assado, por exemplo, procrastino pra caramba. Mas eu não vou deixar de fazer alguma coisa por causa disso. Não, isso aqui vai ser mais uma área na minha vida que o Senhor vai trabalhar e eu vou poder testemunhar que eu não sou mais procrastinadora. Exatamente. E você fica assim, como eu sou procrastinadora? Procrastinando. Isso não é. Brother, tu não vai mudar, vai continuar procrastinando pro resto da sua vida, sinto muito. Mas tá vendo como é que é a minha característica? Tipo assim, eu não vou passar a mão na cabeça. Então, essa que é a questão, é sobre você abrir a sua boca para lugares de denúncia. Então, tem que abrir a boca pra falar, eu falo. Eu falo assim, Deus, essa causa aqui. Um exemplo claro disso é sobre a minha profissão. Porque, por exemplo, eu amo a enfermagem. Sim. Só que, por exemplo, hoje em dia a gente tem o SUS. Quem estuda sabe que o SUS tem um sistema perfeito. Teoricamente, ele é incrível, gente. Sim. Sério, eu tô falando sério mesmo. Tipo assim, nenhum outro país tem um sistema gratuito como o nosso. Tipo assim, de uma pessoa fazer uma cirurgia de graça. Claro que não é de graça, né? Tem imposto por cima. Mas no sentido, tipo assim, não é pagar milhões de dólares para aquilo, ou reais. Então, o que não acontece? Porque é um bando de pessoas que não se posicionam para que aconteça. Eu fui uma vez pro postinho, eu precisava de uma consulta, e elas inventaram, as pessoas que trabalhavam lá, inventaram um monte de desculpa e não fizeram o sistema funcionar. Eu tô indignada com isso. O que eu posso fazer? Então, me formo na enfermagem, começo a trabalhar no postinho e tento mudar o sistema. Entendeu? Então, tipo, isso abre uma fronteira. Mas como é que você vai mudar isso na vida de outras pessoas? Eu entrando nesses ambientes ou criando um sistema para que eu faça com que outras pessoas tenham o mesmo pensamento que eu. E às vezes você fala assim, mas é um sistema tão grande assim, nacional, como é que uma pessoa, vou mudar? Mas se você tem essa mentalidade, você influencia a pessoa que está do seu lado, influencia o outro, e é um sistema de cadeia. Exatamente. E assim como o sistema todo é muito grande, o que começa pequenininho também se torna tão grande quanto. Explode. E tipo, acontece, entendeu? Pode parecer bobo, mas por exemplo, a gente às vezes não consegue pegar manias bobas, sei lá, mania de ficar falando algumas linguagens e tal, a gente pega, gira, então... Eu tenho mania de pegar o jeito que a outra pessoa fala. Inclusive, eu tinha uma amiga que ela tinha um problema ela era meio gaga, e eu comecei a falar como é que vai? E a minha mãe ficou me corrigindo muito tempo por causa disso. Absurdo, né, Rebeca? Eu tenho um exemplo claro disso, é sotaque. Eu amo gente que tem sotaque. Eu amo ela. Foi falar lá, eu peguei. Tá vendo, né? Como é que influencia? Mas, por exemplo, eu trabalhei num lugar de pessoas nordestinas e eu tinha pessoas próximas nordestinas. Então, o que eu comecei a fazer? Falar nordestina aí pra mim, falar. Então, a gente tem que fazer isso com o reino. Exatamente. Entendeu? Então, gente, é coisa, tipo assim, por exemplo, você vai trabalhar
Vamos falar na escola, né? Que a maioria da galera faz faculdade e estuda. Pô, você tá na escola e aí começa todo mundo começa a colar. Cola 1, cola 2, cola 3, cola 4. A pessoa chega até você e fala, quer cola? Aí você fala, não, obrigada. Tudo bem. Você não quer cola? Como assim você não quer uma cola? Por que essa menina não quer colar? Tá doida? Tô aqui com a resposta, vai gabaritar a prova, você vai tirar 10 numa entrega de recuperação. Exatamente. Não, obrigada, tô de boa. Ah, mas você vai ficar de recuperação porque você errou essa questão. Isso é o que eu acho que é interessante. Às vezes eu pelo menos tinha esse pensamento. Fala assim, se posicionar na escola. Não necessariamente, porque pode acontecer, significa que você vai chegar no pátio e gritar, e começar a ler a Bíblia, e começar a orar em línguas pelo seu professor. Não pode ser? Pode ser. Mas uma experiência que eu tive. Eu terminei ensino médio ano passado, e aí fiz os 2 últimos anos numa mesma escola. E aí eu sempre convivi com as outras pessoas, do meu jeitinho. Às vezes falei com algumas, né? Coisa de convivência. Mas assim, seguia normal, e bom dia, boa tarde, enfim. Aí no final do ano passado, um pouco antes da gente começar um projeto de célula que a gente fez lá na minha escola, eu sentei no pátio. Então, assim, eu ainda não tinha meio que manifestado a minha fé publicamente, igual quando a gente pegava um violão e começava a cantar no pátio. Pouco antes disso, eu sentei no pátio, aí chegou uma zeladora, que ela era do outro turno, então eu não convivia muito com ela. Mas, às vezes, a gente se esbarrava. Aí eu sentei no pátio, ela sentou do meu lado, ela falou assim, você é Isabel, né? Eu falei, sou. Ela, porque você é cristã, não é? Eu falei, sou. Você é de que igreja? Eu falei, sou da Bibiana. Ela falou, tá. É porque só no seu jeito de falar com as pessoas já dá pra saber que é alguma coisa diferente. É o Espírito Santo na sua vida. Falei, cara, é isso, a simplicidade do cotidiano, até nos pequenos detalhes, até num bom dia, você carregar a sua identidade de filho de Deus. E faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. Porque assim, quando eu estudava, não estudo mais, né? Mas quando eu tava no meu último ano do ensino médio, foi totalmente presencial, né? Passou a pandemia e tal. E eu ia, pra Fila Refeitório, né? A gente tava numa escola pública, então, assim, era bem grande, era aquela coisa bem lotada, bem gostosa. Todo mundo junto. E aí, tinha uma galera da minha sala, né, várias religiões diferentes. E, assim, eram umas pessoas que eu ainda não conversava, não tinha convívio. Mas a pessoa, literalmente, sabe? Eu ficava assim, legal, bom, né? Chegava assim, cara, você é muito legal, né? Tem uma paz e você gosta de ficar perto de você. Você tem uma vibe, assim, ó. A galera não sabe definir, então fala uma vibe, né? Não existe uma vibe, uma energia. E aí, assim, beleza, mas, quando você de fato se posiciona e, mano, você vê essas coisas acontecendo. Isso não é pra sua glória, isso não é porque, Ana Clara, você é uma pessoa incrível e sensacional. Não, isso é porque o Espírito Santo traz você, sabe? Sim. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso era pra ser algo, assim, mais comum, sabe? Não somente na minha geração, que já tá maior, mas, assim, nessa geração que tá vindo agora mesmo. É pra ser algo natural, não é pra pessoa, quando você fala assim, eu sou cristão, da igreja e tal. Nossa, você é cristão? Como assim? Eu acho que essa é a pergunta que mais dói pra quem frequenta a igreja. Exatamente. Nem parece, você é crente. Ou quando você peca, fica, não era crente? Eu acho que essa questão é uma questão muito chata. Porque, tem essa questão de, nossa, você é crente, e tem essa questão de, mas você é crente. Gente, vamos parar com isso, por favor. Calma, meus senhores. A gente fala, tá? Porque a gente falou, meu Deus, mas que a gente fala, não. Imagina. Ser cristão não é um título ou um emprego pra você ser demitido se você fizer alguma coisa. É um estilo de vida, tá bom? Eu acho que isso que falta, ser um estilo de vida e não apenas um rótulo ou algo que eu me escondo. Mas exatamente, só que, assim, não precisa você falar, sou de tal denominação. Gente, caráter. Não se resume o seu caráter sendo mostrado diferente, muito. Assim, infelizmente, no meu ensino médio eu não consegui demonstrar Jesus. Eu pequei bastante nisso porque foi um tempo que eu passei um pouco mais desviada, né? Sim. Então, mas sabe aquela crente que tenta desviar? Eu era crente, né? Eu era. Eu era, agora que você falou, tem que voltar pra igreja. Né? Acontece. Só que, eu passei por esse período, assim, meio obscuro da vida, assim, longe do Senhor. Mas no meu curso, eu consegui demonstrar Jesus. E foi muito legal, porque tinha, eu tinha algumas aberturas. Porque eu era representante da turma. Então já tinha lugar mais de fala, né? Sim. E aí era nessas pegadas, assim, aí começava. Do nada começava a falar sobre religião. Eu falei, tá falando da sua?
vou falar da minha. Oportunidade é oportunidade. Salvou a minha casa, e aí eu mandava. Aí a pessoa ia lá, falava da religião dela, ficava, legal, beleza. Eu ouvia também, porque essa é uma característica mal, é tipo de não querer ouvir. Sim. Cara, você pode não acreditar que isso é uma verdade. Beleza, aquilo ali talvez não seja uma verdade realmente, mas ouve. Sim. Deixa aquela pessoa falar, porque isso começa a criar abertura de confiança. Sim. E eu pude compartilhar o evangelho de Jesus diversas vezes, ao ponto de ter uma vez palavras de afirmação. Tipo assim, de ter abertura mesmo de falar sobre o evangelho tranquilamente. E tinha eu e o pastor. Mas na sala tinha outras pessoas cristãs também, mas tinha aquelas cristãs que não tinham contas de cristão. Era eu, Carlinhos e o pastor Júlio. O pastor Júlio era lá de Paraty. E a gente conseguia, cara, teve a época de política, que foi o caos de muitas brigas. A nossa sala foi uma das salas que mais teve paz. Porque a gente conseguia respeitar os irmãos, mesmo tendo uma decisão política meio duvidosa, mas a gente conseguia respeitá-los ali. E, tipo assim, não tinha briga. Era um ambiente, tipo, literalmente, a gente não tinha briga. Era, tipo, uma facilidade das pessoas poderem conversar abertamente. E era um ambiente de paz. E quando a gente saiu do curso, eles fizeram uma caneca pra gente, com os nossos nomes, cheios de doces, e ainda pediram pra que a gente orasse. Nossa! Então, tipo assim, fez diferença. Sim. Fez muita diferença. E eu tive uma vez palavras de afirmação. O pastor Roberto tá fazendo era nos cultos de quarta. Ele tá fazendo palavras de afirmação, explicando como funcionava, e falou, irmão, vocês têm que praticar isso. Pratiquei no ônibus, mandei um áudio pra Brenda, aconteceu tal coisa no ônibus, o Espírito Santo deu a palavra de uma menina que estava do meu lado. Eu demorei quase até chegar no Parque Mamucaba, porque eu fiquei com medo da menina me achar meio doida. Mas eu consegui falar, a palavra fez sentido, e beleza. E aí uma amiga minha, que estava do lado da minha turma, falou, palavras de afirmação, de conhecimento, o que é isso? Aí eu falei, poxa, como eu vou te explicar isso? Fui explicar pra ela, porque ela já tinha sido crente. E aí eu olhei pra um quadro que tinha na nossa frente, assim, e a palavra acho que era mudança. Aí eu falei, e a palavra saltou. Tipo assim, gente, é coisa de doido. Mas ficou tipo em 3D. Saltou. Aí eu olhei assim, eu falei, tava compartilhando com ela um exemplo. Eu não estava fazendo com ela. Aí eu falei, por exemplo, mudança, faz sentido pra você? E aí eu respirei pra falar, ela, faz. Aí eu, ué, gente, como assim? Aqui pra mim. Eu só tava tela azul. Aí eu fiquei, e agora? Eu falei, meu Deus. Eu vou paralisar e falei, faz? Aí ela, faz. Ela, Ana Clara, eu acho que eu vou chorar. Eu falei, calma. Eu nem comecei a falar. Calma, tá doida, calma. Você falou coisa. Aí ela, cara, como você sabe disso? Aí eu falei, brother, eu não sei. Tipo assim, eu só olhei pro quadro e a palavra saltou. Ela saltou, eu falei, cara, como é que eu vou te explicar isso? Eu falei, então, o que acontece? Aí eu falei, Espírito Santo, beleza. Eu falei, deixa eu respirar. Aí ela, tá. E ela ficou, tipo, meio... Aí eu fiquei... E eu literalmente, eu falei, Espírito Santo, tá agora. Dei um tempo pra que eu respirasse, né? Pra minha cabeça se pôr no lugar. Eu falei, Espírito Santo, nós somos humanos, né? Eu falei, e agora? E o Espírito Santo falou assim, pergunta pra ela outra coisa. E foi, tipo assim, um pensamento. Eu falei, essa voz aqui não é minha cabeça não faz essa voz? Eu falei, não, é porque tá acontecendo tal coisa, faz sentido? Ela faz. Aí o Espírito Santo começou a me dar palavras de sabedoria. Como discernir pra ela aquilo que eu tava falando. E aí eu comecei a dar palavras. E ela começou, Ana Clara, eu vou chorar porque tá acontecendo tal coisa. Começou a abrir a vida. Do nada virou uma roda. Tinha umas 6 meninas. E a gente tava falando sobre o evangelho. Bum. Bomba. Me posicionei no meu curso, consegui falar do evangelho. Aquela pessoa já sabe que ela precisa voltar pra Jesus. E eu acho que a sua parte você fez. Exatamente. E minha semente foi plantada. Exatamente. Diariamente tentava colher. Ali regando? Sim. Mas até quando eu saí do curso, ela não tinha voltado pra Jesus ainda. Não sei como é que tá agora. Mas teve muitos assim. E teve uma vez uma pessoa, tipo assim, gente, ele era muito mais velho que eu. Ele chega pra mim e fala, Ana Clara, eu olho pra você e eu vejo referências de evangelho. Eu fiquei, pobre mera mortal, tadinha, ô dó! O cara, tipo assim, era adulto, três vezes maior que eu, e eu tava tipo, ai, tadinho, mera mortal influenciando um marmanjo desse. Eu falei, sério? Eu falei, sério mesmo? Ele, eu. Me casa, deixa eu abençoar.
melhor coisa que a gente pode ouvir em toda a vida. Mas eles também tentavam me desconverter, tá? Tinha isso. Eles queriam que eu ia pro barzinho. E eu falava assim, gente, eu sou crente, né? Vocês são doidos. Eu acho que era pra te testar, assim, pra ver se eles tentavam, tá? Eu vou te comprar uma coca, não precisa beber. Eu falei, a coca? Eu falei, não, obrigada, brincadeira. Uma coca geladinha. Aí não tem que ficar tentando limão, o velho homem. Coca de limão. Aí deixa ele lá quietinha. Para com isso. E eles falaram, teve gente que falou, o meu sonho é te ver com um copo de cerveja na mão dançando. Aí eu falei, continua aí, ó. Que sonho uma hora a gente acorda, né? Eu falei pra ele, cuidado, que sonho uma hora a gente acorda. Cuidado pra não cair na cama, hein? Porque a sonho é muito alto você nunca vai me ver com um copo de cerveja na mão. Eu sou crente. Sou crente. Com o ataque da feira. Jesus, prazer, tudo bom? Eu não jeito mais brincar não, mas eu falava. Não deixava falar besteira pra mim também. Ela ficar tentando me desconcertar, eu falei, sai fora. Eu falei, você tá tentando me desconverter? Eu te converto, hein? Eu vou botar a mão em você, vou te orar, hein? Eu vou orar por você, hein? Eu não era intercessora ainda. Eu já tinha características de intercessão. Aí eu ficava, vou te botar a mão na sua cabeça, vou te expulsar, hein? Vou te orar. E ele ficava assim, para, é muito bom. Eu falei, você tá começando? Eu tô querendo a minha coquinha gelada. Você falando isso, até brincando, me lembra de uma experiência que eu tive. Porque quando a gente não repreende isso, você falou brincando, mas mesmo assim, você repreendeu isso. Eu teve uma vez que na escola surgiu um assunto, não sei o quê, e aí eu e uma amiga minha, que ela também é cristã, estavam falando alguma coisa, não lembro nem o que era. Eu só lembro de um menino falando, mas entre a Isabel e a fulana, eu acho que quem se desconverteria mais fácil é a Isabel. Também, gente, eu fiquei... eu não tive reação. Claramente. Eu já ficaria assim, olhos com fogo. Mas é porque, sabe como você não tá nem sabendo o que eles estão falando, mas eu só ouvi aquilo e parecia que eu só ouvi aquilo o resto do dia, aquilo ficou na minha cabeça. E demorou muito tempo. Muito tempo. Brecha. Eu descobri que a opressão que estava sobre mim, me impedindo às vezes até de falar com o Senhor, era aquele sentimento de culpa por parecer que eu era menos crente que a outra pessoa. E isso demorou muito tempo pra eu poder... pra gente ver também como as coisas facilmente podem ser manipular a gente. Cara, consegue. Tipo assim, a pessoa falou brincando, ela não faz ideia ela não deve nem lembrar. Ela nem lembra que ela falou isso. Ela nem lembra que ela falou isso. Mas, tipo, tem muito disso. Gente, assim, Satanás, ele não dorme. Não. Ele tá o dia todo trabalhando. Então, você acha que o trabalho dele é qualquer coisa? Gente, ele sabe, ele pode não, ele não lê nossos pensamentos. Sim. Mas ele sabe por atitude. E a gente sabe que esse tipo de comparação é cruel. A comparação, exatamente, ela é assim. E aí, coloca... Aí algum dia você, talvez, olhando no espelho e falou assim, nossa, talvez se eu mudasse isso aqui ainda em mim, acho que poderia ser melhor. Pronto, uma brecha. Porque ele sabe que isso... brecha. Não, e ele pensou, nossa, Isabel me deu uma brecha aqui, ó. Ela gosta de se comparar. Perfeito. Então vou fazer o seguinte, eu vou falar que aquela fulana ali talvez seja mais crente que ela. Pronto. Entrou. Um gatilho, já é. Fechou. Aí pronto, aí ele começa. E aí começa comparação, crise de identidade, problema, a pessoa entra em crise. Pronto, se afastou de Deus, então não consegue mais falar com Deus. Cara, é umas paradas assim, gente, minúscula. Exatamente. Minúscula. Ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de um buraco de prego. E ali ele consegue dar uma olhadinha e falar, aqui eu atinjo. Ela sempre falou muito a respeito disso comigo, que a família era, tipo assim, uma bolha. E se alguém ali, por mais que não fosse nem, assim, do conhecimento de todos, estivesse fazendo alguma coisa, abre uma brecha e através dali o inimigo entra e se anda. Então é o tempo todo você tá... Eu acho que não é só com a família, em todos os aspectos da sua vida. Se você der uma brecha, o inimigo entra, ele não vai só naquele lugar ali que você... Exatamente. Porque tipo, envolve muita coisa, tipo maldição hereditária, que tem um monte de coisa que você carrega já da sua família, que eles fizeram lá atrás, que vai passando de geração em geração, que você nem conhece. Por exemplo, a minha família tem um mal geracional sobre raiva. Sério. Tipo assim, ira, nível extremo de pecado. Tipo assim, da galera, tipo, ficar cega, de ter tanta raiva, de dar teto preto. E quando vê, a pessoa já tá fazendo besteira. Então, tipo assim, teve uma vez que eu senti uma raiva muito grande que me deu teto preto. Eu fiquei com a visão toda turva, toda preta, e eu tava possessa de raiva. Só que eu já era cristã. E aí o Espírito Santo falou assim, opa! Vira, brother, o que tá acontecendo? Volta. E aí, tipo, sabe como você dá aquele estalo? Eu fiquei, caraca. O que aconteceu? E aí o Espírito Santo falou, eu tentei discernir, porque, tipo, eu nunca tinha sentido aquilo.
nunca tinha sentido aquela raiva, aquela ira, aquela coisa. Tipo assim, é uma parada, gente, é geracional mesmo. Tipo assim, tem muita gente da minha família que se perde nisso. Eles pecam perante o Senhor e eles não conseguem, às vezes, ter uma vida estável com o Senhor por conta disso. E aí eu fiquei, de onde vem isso? E aí eu vi fulano, ciclano, belclano, tudo com o mesmo problema. Tanto que a minha mãe, glória a Deus, ela conseguiu quebrar isso. A minha mãe não tem mais esse excesso de raiva, mas ela teve problemas com isso e ela conseguiu, com meu pai ajudando ela conseguiu se libertar disso. E aí, hoje em dia, quem é mais pacificadora é minha mãe. Então, dependendo da situação, ela entra porque ela sabe que ela consegue separar isso e não entrar num excesso de raiva. E aí eu comecei a aprender isso também. Então, tipo assim, dependendo da situação, quando envolve que eu tenho chance de eu realmente possa ser que eu caia, porque infelizmente, né, a gente tá sujeito a cair, entendeu? E tem chance de a cair. Então, se eu sei que eu posso pecar, às vezes eu não vou. Ou às vezes o Espírito Santo faz a situação para que eu não vá. Porque ele sabe que a minha vontade é ir, entendeu? Então, tipo, tem coisas que são mudadas, e aí muda o trajeto. Mas é uma parada bizarra, então, tipo, já é uma brecha que eu não conhecia. Tipo, como é que eu ia saber que a minha família tem problema de raiva? Pra mim, é só gente explosiva. E você só conseguiu descobrir através do discernimento dado pelo Espírito Santo. Se você não tivesse intimidade com ele, você não estaria sofrendo. Porque é um sofrimento, gente. A vida de pecado é um sofrimento. Porque uma coisa é você sofrer, assim... Não sofrer, mas você lidar com as dores que vêm com o modelar do teu caráter. É uma coisa. Sim. Mas agora, você tá naquele sofrimento, naquela dor, que você sabe que você tá longe do seu pai, você tá... É insuportável. É um vazio gigantesco. E aí, através do seu relacionamento com o Senhor, ele te dá essa sabedoria. Sim. Para que você possa discernir, cara, isso aqui que eu faço... Sim. É algo muito maior do que eu penso. Ele fala mesmo. Tipo assim, quando a gente dá liberdade pro Espírito Santo, ele fala, ele alerta, ele avisa. Ou ele avisa antes, tipo assim, ó, esse comportamento aqui vai te levar pra esse lugar. E você sabe que vai levar. Só que o nosso problema é fingir demência. Até dá problema. E aí quando dá, culpa. E como é que volta depois da culpa? Porque a culpa te traz uma vergonha gigantesca. É como Adão leva pra um lugar que se esconde por muito tempo. Porque Adão fez exatamente Adão e Eva no jardim. Foi o que Adão fez. É uma vergonha gigantesca. É algo automático. E é tipo, é meu mesmo. Tipo assim, tem dias, por exemplo, caí em pecado. Cara, eu não consigo nem orar. Sim. Eu não consigo orar. E pô, tem assessora que não consegue orar? Eita, hipocrisia. Aí eu fico numa crise. Dói. Que os intercessores são seres humanos. A gente erra. Sim. Só que esse que é o ponto. Eu sei que eu erro. E eu me coloco num lugar de arrependimento. Eu volto ao Senhor. E também, fecha a brecha. Sim. Fecha a brecha. Por exemplo, fecha a brecha. É fato. Porque você sabe que você tá sujeito a pecado? Sim. Mas você vai cair nele? Toda vez, pro resto da sua vida, todo dia vai virar iniquidade? Também é uma escolha, né? Tipo assim, claro que, gente, eu sei que é difícil, mas eu acho, cara, você precisa entender que você não é uma criança e você precisa escolher. Então, assim, esse copo tá na minha frente. Eu posso, às vezes, ser viciado em água. Eu sei que é algo não comum, gente, mas assim, eu posso ser. Digamos que eu sou viciada em água. Ela tá aqui na minha frente. Sim. A decisão de botar a mão e beber é de quem? É sua? Não, e você também. Não, é sua. Então, assim, e você também se conhecendo, você pode muito bem pegar esse copo, tirar da tua frente. Exatamente. Você jogar água fora. E você fecha as brechas. Tipo, cara, essa coisa de não ficar muda. se testando. Teve uma vez que eu vi a Jordana falando, influenciadora Jordana, que ela teve uma vida de pecado, né? Ela teve um relacionamento onde eles cometiam imoralidade e agora ela tá num relacionamento cristão, num relacionamento santo. Aí ela disse que ela não gosta que o namorado dela encoste no pescoço dela, porque é um gatilho pra ela. Sim. Aí ela vai ficar brincando com aquilo ali? Ela vai... Não, ela já sabe. Pecado. Exatamente. Pecado. Ela já... Não quero isso. Exatamente. Porque vai gerar um gatilho. Sim. E você fecha essas brechas, entendeu? Ai, sei lá. Antes de eu virar intercessora, já teve pecado também que virou iniquidade. Que é o famoso pecado de estimação, né? Que você vai praticando. E aí você aprende a se colocar nesse lugar de arrependimento. E falar, Deus, então, isso aqui, eu não consigo. Eu não consigo, não. E eu, sendo muito sincera, eu sou franca com Jesus com isso. Eu me exponho mesmo. Assim, é difícil, porque cria essa barreira, essa culpa, essa vergonha. Não, o Senhor é o nosso Pai. Quem não tem vergonha de admitir um erro pro Pai? Ele tá vendo, entendeu? Ele vê.
Tipo, não adianta fingir demência e ficar, ai, bem saladinho, não tá vendo nada de mim. Tá vendo pra caramba. Tipo, ele sabe até como é que tá o seu coração naquele momento que você tá pecando. E que você tá falando pra ele também. Então, exatamente. Assim, o Senhor, assim, seja sincero com o Senhor. Sincero aí, cara, e, gente, tá tudo bem. Você pode chegar e falar, já teve vezes de falar, Deus, eu gosto muito desse pecado. Sendo muito sincera, esse pecado aqui é legal pra caramba. Porque ele me desperta isso e isso. Como é que eu faço? Então, me volta pro lugar de arrependimento. E aí, como é que faz? Uma doloroso, coisa que o pastor Eduardo me ensinou, Deus não se decepciona com a gente. Ele já conhece. Isso, cria uma aberturazinha na cabeça. Porque, cara, eu tenho muito isso de enxergar, realmente colocar o Senhor nesse lugar de pai. Sim. Ele é meu pai. Então, assim como eu tenho dificuldade de chegar pro meu pai aqui terreno, meu pai falar, pai, olha, eu fiz isso. É muito constrangedor. Quem gosta de decepcionar seu pai e sua mãe? Só que tem uma diferença entre o pai terreno e o pai do céu. Meu pai, ele é humano como eu, meu pai terreno, beijo, pai. Ele não tem consciência de tudo que eu faço, de tudo, enfim. Sim. Já o Senhor, ele sabe. Sim. Então, é do meu coração chegar e realmente me quebrar diante dele e falar, pai, isso aconteceu. Mas não é pra eu... como eu posso dizer, eu não vou chegar e falar pra ele descobrir isso. Não, eu vou falar pra demonstrar o meu arrependimento, entendeu? Sim, é confessar mesmo, porque é isso que ele quer. Tipo, é esse que é o foco. Tipo, mas ele não vê tudo. Vê, mas ele quer que você chegue até ele. Fale. Por que você não fala? Mas ele sabe de tudo. E daí? Você não vai falar? Você vai agir como se a vida nada estivesse acontecendo? Por exemplo, tem coisa que eu sei que é óbvio. Mas eu não vou deixar de fazer? Não. Não, e a gente tem que falar por nós mesmos, não é pra Deus. Sim. É pra gerar dentro de nós. E quando eu caio nessas ciladas, ou enfim, caio em pecado, eu gosto de falar alto. Chegar e colocar pra fora. Uma dica, eu faço isso. Eu falo, tá, eu vou confessar um pecado pro Senhor. Eu peço pra que o lugar onde eu estiver, ele seja totalmente selado. Tipo, portas seladas, janelas seladas, brechas seladas. Tudo, o lugar que eu estiver, o que eu falar aqui, o Satanás, ele não tem autoridade pra tirar desse lugar e me acusar sobre isso. Eu falo sobre isso. Porque isso gera muita... Porque, gente, ele fala ali assim, ó. Eu vi que você pecou. Vou usar isso contra você. E quando você entra num lugar de arrependimento, ele vai querer que isso aconteça realmente, de te acusar. Então, eu normalmente faço isso. Por exemplo, sei lá, tô orando pra que esse pecado não seja mais uma prática. Então, eu oro pro Espírito Santo, vou confessar o pecado agora. Aquilo que eu falar pro Senhor é do Senhor. O Senhor vai pegar ele, vai levar ele pra um lugar que ele vai ser cancelado e ele não vai existir mais sobre a minha vida. Satanás, ele não tem poder nem autoridade sobre mim. Então, ele não vai me acusar mais sobre isso. E aí, eu oro pra que o lugar seja selado e eu falo em alta voz. E isso é importante de selar, porque com isso não tem a oportunidade que aquilo fique na sua mente e você novamente caia naquilo. Então, você tem que recomeçar o processo novamente. Assim, não vai ser acusada? Vai ter brecha. Sim. Fato. Porque ele vai ficar, pecou, olha aqui, cheirinho de pecado, ó. Porque sabe, tipo, aquele gatinho fica pegando aquelas coisas de gatinho e fica, olha brincadeira, vem cá comigo. Mas vai depender de mim agora, entendeu? E realmente, eu li um devocional sobre isso, sobre realmente entender que tudo provém do Senhor. Essa força provém do Senhor, entendeu? Então eu me coloco nesse lugar, tipo, tá, eu na Clara não consigo. E eu sou muito sincera, eu falo, tô pecando nisso aqui, ó. Isso aqui, tá difícil, é muito pecador, tá muito pecado aqui. Então eu me exponho, tipo, se eu gostei do que eu fiz, porque infelizmente tem pecado que a nossa carne, ela gosta. Então eu falo, gostei. E aí como é que faz? Como é que eu entro nesse lugar de arrependimento? Então o Espírito Santo me volta nesse lugar de arrependimento. E aí o Espírito Santo, ele, cara, e é muito engraçado, porque, sei lá, eu orei sobre isso de noite. No dia seguinte, toca uma música, sei lá, do Alessandro, que eu costumo ouvir. Tá lá no chão. Que vida, meu, que pegadora! Já muda, né? Tipo, tudo muda. Então, tipo, você entender isso. E, cara, o Senhor, ele tá aberto a liberar perdão. Mas a liberar perdão daqueles que realmente se posicionam. Tipo, arrependimento real. Não é emocionalismo, né? Sim, não é. Tem duas palavras. Tem um arrependimento e tem não é peso na consciência. O remorso. Tem o remorso. O remorso é tipo, poxa, deveria ter feito. Fiz isso, mas eu faço não. Você volta pro lugar e é muito comum pra gente que morre, né? Eu deveria ter pedido perdão. Aí tem a mesma pessoa passando pela mesma situação com ela não vai pedir perdão pra aquela pessoa. Porque ela só tá sentindo aquele sentimento sobre aquela pessoa. O outro lá que tá passando a mesma coisa, ele não vai mudar. E
E aí, e quando você entra no arrependimento, você não pratica mais. Nem com fulano, nem com ciclano, nem com ninguém mais. Assim, realmente é uma chave. É uma chave. Pode ser que tenha algumas, como você falou, uma ferida, pode ser que tenha ali uma cicatriz, mas é olhar pra ela e falar, beleza, venci. Isso aqui e aí confiar no Senhor, exatamente. Uau, quanta coisa a gente já aprendeu aqui. Eu espero que quem tenha assistido tenha anotado, porque tem muitas chaves aqui pra vocês poderem usar na vida de vocês. E assim, eu acho que se resumiu em duas coisas, em transformar tudo pra glória de Deus. E, cara, em estar no lugar secreto. Sim. Onde você é você mesmo com Deus, sabe? Porque assim como a Isabel ressaltou várias vezes, cara, você não precisa se esconder, você não, tipo, é um lugar onde você pode ser quem você é. Sim. Então, assim, cara, não tenha vergonha. No início, talvez pra você dizer assim, nossa, o que eu vou falar? Porque você vai estar saindo da sua zona de conforto. Exatamente. Mas assim, faz parte do processo. Sim. Então, tipo, deixa que isso acontecer, sabe? Mesmo que no início você sinta vergonha, mesmo que no início seja constrangedor. Cara, vai ter um tempo que não é que você vai ser sem vergonha e falar assim, ai, eu fiz errado. Mas tipo assim, você vai conquistar uma intimidade onde você vai ser. E você vai saber realmente que Deus vai ser seu pai. Sim. E aí você cria o vínculo, né? Intimidade. Sim. E aí fica um pouco mais fácil. Sim. Um pouco. Mas não peque. Por favor. Em nome de Jesus. Se arrependam dos seus pecados. Genuinamente. Por favor. Assim, pra gente começar a caminhar, né? Já tá no final, mas assim, queria que você desse uma palavra pra nossa geração, para as pessoas que te olham e não só na nossa igreja, mas assim, que vão assistir esse podcast e que vão, tipo, entender essa história e ver pontos e falar assim, caraca, eu acho que eu me vejo nessas coisas e eu acho que eu preciso ter esse caminho de arrependimento. O que você diria, de fato? Eu sei que é uma grande responsabilidade. Assim, é falar algo pra muitas pessoas que vão ouvir. Mas o que você poderia deixar pra essas pessoas? Bom, o que eu falaria, se fosse eu assistindo, né, todas essas palavras que a gente conseguiu compartilhar, se volte ao lugar de arrependimento e busque o Senhor incessantemente. Não existe outro caminho, não existe uma fonte de nada além do Senhor. Tudo é muito passageiro e nem tudo vale a pena. Eu falaria como Paulo, né, tipo, que tudo é considerado como perca quando se fala de Cristo. Então, renuncia às suas vontades, renuncia até os seus planos, os seus sonhos, porque o Senhor, ele é bom. Ele sabe de todas as coisas. Então, exatamente. Então, a minha dica para nossa geração, assim, é que se busquem conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Mas tenham uma vida de secreto. Porque isso vai mudar completamente. E, cara, orem. Como uma intercessora, orem. Porque a oração nos cria uma intimidade e um laço irrevogável com o Senhor. Que quando tem essa aliança, esse elo, não é quebrado. Não é quebrado. Então, por mais que aconteçam coisas que nos façam se sentir distante, ele continua lá, aguardando ansiosamente para que a gente converse com ele. Então, busquem ao Senhor incessantemente, vivam em plena confiança de quem Deus é e busquem conhecê-lo de verdade. Não busquem conhecê-lo pelo que eu conheço, mas busquem conhecê-lo pelo que a palavra diz que ele é. E façam um id. Acho que é isso, né? Busquem ao Senhor incessantemente, façam um id e orem. Por favor, gente, orem em nome de Jesus. Senhor, anseia levantar mais pessoas de Deus precisa de jovens intercessores, tá? Precisa muito de jovens intercessores, porque isso vai causar muita diferença na nossa geração. Se todo mundo se levantar como intercessor, como jovem intercessor, filhona, vai ser fire. Vai vir renovar, sabe? Vai vir avivamento purinho, aí Jesus volta. Que maravilha. E não só no ministério, tipo assim, eu vou pro ministério de intercessão, mas você, ali na sua vida, assim. Nem todo mundo é chamado pra viver na intercessão ali no ministério. Mas todo mundo é chamado pra interceder pra algo. Sim. Então pronto. E aí você fecha o ciclo. Foi uma bênção ter você aqui com a gente, obrigada. Sério. Muito obrigada. Foi gostoso poder compartilhar tanto e saber tanto, que né? várias pessoas também vão poder te ouvir e aprender algo. A gente aprende muito com a comunhão. Então. Sim, na mesa. Comecei a cantar aqui. A sua mesa, cura. Brincadeira. É sobre isso. É isso, galera. Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no canal, porque daqui a pouco tem mais por não só. Muito mais. Beijinhos.